Senhoras e senhores, já está no ar mais um Toca Podcast. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui com a gente mais um final de semana, com mais um papo super legal sobre música, teatro, dança e tudo que acontece em Curitiba. Comigo aqui, como sempre, Paulo Sérgio. Boa tarde, meus amigos. É uma tarde de sol muito bonita em Curitiba. E, em homenagem a isso, vamos conversar com duas pessoas muito legais sobre o assunto que eu mais gosto, que é... música! Estamos aqui, gente, com DeLorean, Luigi e Jordana Soletti. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, gente. É um prazer estar participando aqui com vocês. Fala, galera. Uma honra. Quanto tempo que a gente estava marcando esse papo e finalmente deu certo. E agora vocês estão aqui conosco e com essa galera toda que é super fã de De Volta para o Futuro. O melhor filme do mundo, né, cara? De todos os tempos, né? Quem batizou a banda? Eu. Por quê? Então, na verdade, assim, eu vou contar rapidinho a história, né? Eu gostava muito de ir no Vox. Lembra do claro. falecido Vox? Vovox. Não, ele era Vovox no final, né? Mas lá no comecinho, quando Eu ele era... sei porque eu frequentava. Quando era na Saldanha Marinho, ali ainda, Saldanha Na Marinho com Ébano Ébano Pereira. Pereira. Ele era conhecido por ser uma balada na qual ninguém saía sozinho, né? Eu era solteiro na época. E era impressionante. Boa assim, definição, era a lenda, né? Foi em torno como eu fui dele, apresentada inclusive. pra ele também. Então, que você, quando você fosse no Vox, você não saía Muito sozinho. pai levou filho lá, né? Exatamente. Filha. E eu gostava muito de ir no Vox, né? E eu lembro que as primeiras vezes que eu fui, e eu ainda era cabeludo, né, e tal. Eu sei que é meio difícil de acreditar hoje em dia, mas eu fui bem cabeludo, Eu já vi a prova. né? E eu ia nas primeiras vezes, como bom curitibano, eu tentei manter uma certa compostura. Uhum. Eu dançava que nem curitibano, né? Homem curitibano que dança Como ali. dança homens curitibanos? Eu Como poderia até dança? fazer uma performance aqui, mas não tem espaço. Homem curitibano dançando, ele faz assim, ele encosta a bunda na parede, ele pega a garrafinha de cerveja dele, coloca a mão no bolso e fica assim. Você é um curitibano bem descolado, né? É o extrovertido. Isso. Então, as primeiras vezes que eu fui, eu né, fiquei meio nesse figura. Mas as músicas eram muito boas. Era Vox 80, eu acho, Muito, né? não, era Não só Vox. Era só Só Vox. Vox. Mas tocava O conceito era principalmente anos 80, anos 80. né? Isso. E as músicas eram muito boas. A Denorex, que aliás tem um monte de gente que confunde DeLorean com Denorex. Sim, É. eu Essa mesmo semana confundi. chegaram pra mim e falaram assim: você é o vocalista da Denorex, né? Eu falei, DeLorean, Opa! DeLorean, calma. Denorex, DeLorean, não tudo anos tenho- 80, tudo mas com é D, uma coisa, não, uma coisa. mas Não, mas é outra bem coisa. diferente. E isso eu vou outra fazer uma coisa. ressalva muito violenta. Eu quero que você corrija isso, porque a DeLorean não é uma banda dos anos 80, é uma máquina do tempo. Ah! É uma máquina do tempo. Então a gente não tá preso numa determinada década. É lógico que como o filme e as músicas e a nossa banda Remetem, começou com anos 80, é o nosso carro-chefe. Mas a gente também toca anos 90, toca anos 2000, toca 3 dos anos 70, mas que tem a ver com a sonoridade que a gente Uhum. faz. Então, a gente tem essa liberdade, o conceito dá essa liberdade, né? Mas voltando ao Vox, e as primeiras vezes que eu fui, eu fiquei que nem curitibano e não pegava ninguém, né? Mas as músicas eram muito boas. Eu me lembro, assim, Madonna. Muito boas. Prince, O repertório que a DeLorean toca. E daí eu lembro que eu pensei, cara, não pego ninguém, né? Mas as músicas são muito boas. Chegou na terceira, quarta vez que eu fui pro meio da pista, não quis mas nem saber, não vou pegar ninguém, não. Eu ia pro meio da pista e fechava o olho e, Se soltou. nossa, e despirocava, sabe? De ficar pingando, assim. Então. E aí, às vezes, quando eu abria os olhos, aí tinha um monte de mulher em volta de mim, porque os caras não Uau! dançavam. Aí você descobriu a manha. Exatamente. Daí, toda vez eu saía acompanhado do Olha aí. Vox. Você vê só. E aí eu lembro que numa dessas noites eu pensei assim, meu Deus, cara, a Denorex, inclusive, já existia nessa época. Já, é. A Denorex é de 2003, isso aí é por aí, 2003, 2004, por aí. Eu lembro que nessa época eu pensei assim, cara, eu tenho que montar uma banda que toque esse tipo de música ao vivo. A ideia da banda surgiu na pista do Vox. Falei, cara, eu tenho que montar uma banda pra tocar essas músicas. E aí surgiu a ideia, faltava achar as pessoas, faltava, né, criar o repertório. Eu fiz uma lista de um repertório básico das músicas que tocavam lá no Vox.
E daí eu comecei a conversar com algumas pessoas. Teve uma primeira formação da DeLorean que não vingou. A gente Aham. chegou a ensaiar algumas vezes e não deu muito certo e tal. E daí um dia bateu na minha porta o Nico, que é o baixista. Hoje em dia ele é um dos baixistas da Cadman Club. Olha. Mas ele foi baterista de um cover do Guns que eu tive lá no comecinho dos anos 2000. Nossa. E ele tinha sabido dessa ideia que eu tinha comentado com algumas pessoas. Aham. Ele, inclusive, fez parte dessa primeira formação que não deu certo. E daí ele chegou um dia, bateu na minha porta e falou assim: Luigi, você ainda tá afim de montar aquela banda que toca nos 80, não sei o que, não sei o que e tal? Aham. Porque a minha ideia, assim, a Denorex já existia e fazia o lado trash dos anos 80. Fazia... Aquela coisa mais escrachada, mais divertida, eu fazia a né? Xuxa, Balão Mágico, Sim, sim. Marquinhos Moura, Menudos. Biafra, né? Biafra, meu Deus. E é muito legal o jeito que eles fazem, mas eu queria tocar uma música demais. boa, né? Inicialmente dos anos 80. E daí ele falou, porque eu tenho um amigo que é baterista e outro que é guitarrista, eles estão a fim de fazer e tal, vamos fazer. Eu falei, então vamos. E aí a gente começou a fazer o repertório, começamos a ensaiar. Nessa época ainda não tinha mulher na banda, mas na minha ideia, desde sempre, eu sempre imaginei a DeLorean com uma dupla de vocalistas, né? Sim. Eu e uma mulher, porque a gente faz Madonna, faz Cyndi Lauper, faz... Não restringe, Tina né? Turner. faz Human League, faz Tina Turner, faz Alanis, sem falar em outras músicas que são homens que cantam, mas são num tom muito Tom agudo muito alto. e tal. Uhum. Então, na minha cabeça sempre teve, era Precisava pra dessa ter uma figura mulher junto. feminina. Aham. E aí, o nome, né? Você perguntou como que surgiu e tal. Eu fiz uma lista de possíveis nomes pra banda, né? Fiz uma lista DeLorean é sozinho, um só ícone, pensando né? nisso. Aí fiz uma lista e fui eliminando, né? As que eu não gostava e sobraram 4 que eu deixei assim pro final. E os 4 eram Goonies, Aham. por Nossa, causa bem anos do 80. filme. Show. Por causa do filme. Os Goonies. Eternia, que Nossa. é o planeta do He-Man. Do He-Man, Aham. exatamente. Atari, que era o principal Do- videogame Nossa. dos anos 80. Quem Todos, não, todos né? eu acho nomes bons pra banda. Quem não jogou Atari, né? E DeLorean. Esses 4 que foram os últimos nomes que eu Todos escolhi. ícones dessa É, época. Daí eu lembro né? que eu fiquei olhando para aqueles 4 e pensei, não, todos os nomes são bons e tal. Por um triz que não foi Goonies. Eu tenho uns arquivos no meu computador, assim, dos primeiros repertórios da banda, Tá como que tá Goonies. assim, tá tendo no meu computador Banda até hoje. Goonies. Repertório Goonies. Repertório Goonies. Só que daí eu lembro que eu fiquei olhando assim e pensei, cara, dos 4, né? 3 deles são congelados nos anos 80. Sim. Goonies, Atari e Eternia, a única referência são os anos 80. É verdade. Daí eu olhei DeLorean, cara. Falei, nossa, cara, DeLorean é uma máquina do tempo. Pode ir pra qualquer época. A hora que encheu o saco, e eu achava assim, naquela época que no máximo dali a 10 anos a galera ia empapuçar dos anos 80, pensei, cara, aí Pode a ser gente qualquer pode coisa. começar a ir pros outros anos e tal. Aham. Daí eu decidi, então vai ser DeLorean e tal. E aí a gente começou a ensaiar. Os primeiros shows a gente fez sem mulher, porque eu ainda não tinha encontrado A vocalista. a vocalista e tal. Daí eu lembro que o primeiro show a gente fez dia 27 de maio de 2006 no Café Curaçao, extinto Café Curaçao de Curitiba. Nossa, sim. Eu Porque já o morava Johnny é aqui. jornalista e é meu amigo, e ele deu uma força pra fazer o show de estreia lá. E aí aparece também a parte do visual, porque eu lembro que eu era, como eu disse, eu era cabeludo, mas eu já tava começando a perder o cabelo na época. E aí quando eu suava, a clareira aumentava, assim, sabe? Daí aí eu pensei assim, putz, cara, tipo, eu pensei, Vou precisar de uma eu falei, peruca. cara, já sei. Ao mesmo tempo, eu não queria, como eu tinha tido um cover do Led Zeppelin e um cover do Guns, e que até foram conhecidinhos na cidade, eu não queria chegar com essa nova banda e que a galera ficasse me pedindo Guns, ou me pedindo Led Zeppelin, Sim. ou me pedindo as músicas que eu cantava antes. Era uma outra coisa. Eu pensei, não, então eu vou cantar disfarçado. E isso acabou criando uma nova figura Eu pra vou você, criar um né? personagem e vou personagem. Além do fato de criar uma outra persona, me ajudava na questão capilar, né? Que daí eu falei, não, vou cantar de peruca, vou aproveitar que os anos 80, né, tem essa coisa do visual extravagante e tal, eu peguei e me inspirei no Boy George, no Robert Smith do The Cure e no Bowie,
que usam Sim. maquiagem, que fazem todo aquele... Tem uma E que performance. nunca passaram mais de um ano. O David Né? Bowie, o cabelo dele mudava a cada 6 Exatamente. meses. E no primeiro show eu não avisei ninguém da banda. Eu simplesmente apareci no show de estreia da banda, com uma casaca vermelha, uma Aham. peruca arrepiada preta e maquiagem. Daí os caras da banda olharam pra mim e falaram: Que "Ah, isso?" que é isso, né, cara? Eu falei, não, esse vai ser o personagem, esse vai ser o visual e tal. E aí começou. Então, e aí que eu, logo na sequência, daí a gente começou a tocar no Era Só O Que Faltava. Aham. Chamaram a gente pra abrir toda a noite de sexta-feira, no Era Só O Que Faltava, outro bar extinto, né? É isso que eu ia falar, era uma época de Era Só O Que Faltava, Alice Bar. A gente tinha outras, né? Tinha um bar, como é que chamava? Tinha o Yankee logo O depois. Yankee, Né, que na durou mesma bastante época, tempo e movimentou bastante o cenário musical da cidade, né? Então, tinha essa explosão de É, pop, rock, ao tava. vivo e tal. Tinha uma época que era mesmo. E aí, eu lembro que a gente começou a tocar toda sexta-feira no Não era Era Só O Que só. Faltava, abrindo pra uma outra banda, Mr. Jones, que era uma banda que reúne o Melo e o Vinícius, que hoje em dia são irmãos Aham. e que tem a válvula a vapor. Eles tinham a Mr. Jones, nessa época a gente abria pra eles. Que legal. E daí eu lembro que nessa época eu cheguei pro técnico de som do Era Só O Que Faltava, pro Diniz, e falei, cara, você não conhece uma mulher que seja afim de cantar esse tipo de som que a gente faz e não sei o quê, blá 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 e tal. Daí ele chegou pra mim e falou assim, e é engraçado, porque eu conhecia a Jordana quando eu fui ver o show da nossa primeira vocalista, que foi a Francine. Porque o Diniz, ele chegou pra mim e falou assim, cara, tem uma menina que canta aí com o Zé Rodrigo. Não era eu, Não acredite. era ela. Era! E ela canta demais e tal, acho que seria legal e tal. Daí eu soube que ela cantava no Tatara, no Aham. bar do Tatara. E aí daí chegou uma vez, eu fui lá numa segunda-feira, que tava tocando a Francine. Não era segunda-feira, vou te corrigir, porque não existia segunda autoral nessa Ainda época não tinha? Ah, ainda não existia? Não, Achei não, que não. A fosse. segunda autoral começou em 2009. Você foi em 2006 ou 2005, final de 2005. Era um sábado, era um final de Era semana. 2006. E eu e a Francine, nós tínhamos um acústico que se chamava Ruivas do Rock, que nós duas éramos ruivas. E eu me Caramba! lembro do cabelo ruivo. Ruivas do Rock. E estavam as duas lá cantando. Só que eu fui pra ver a Francine, né? E a Jordana tava tocando violão e cantando junto. Aham. E daí, na época, eu conversei com a Francine e eu conhecia a Francine também de antes, tal, da minha época do Sim. Led Zeppelin e tal. E aí ela entrou na banda. Eu lembro que eu levei um CDzinho com o nosso primeiro repertório pra ela. Ela ouviu, ela deu risada assim, falou assim: nossa, eu nunca me imaginei cantando esse tipo de som e tal. Nossa, foi aquele balde de água fria, assim. Não, mas ela gostou, Ela ela foi. curtiu. Ah, ela Foi. gostou. Foi Curtiu, num tom curtiu a assim, ideia. legal, mas nunca pensei. Ela curtiu a ideia e foi fazer. Mas daí, tipo, então, aí passa o tempo, porque são 16 anos, então é muita coisa, né? É Então, pra muita resumir coisa. a história, a Jordana, a Francine ficou de 2006, final de 2006, 2007, até 2012. 2012, porque teve um período Nossa. em que as duas cantaram juntas Elas cantam bastante banda. tempo. Eu entrei em 2010 pra banda. Aham. Mas aí tava dando um certo problema ali de relacionamento e tal, e aí deu uma confusão na banda, e a gente queria trocar a vocalista, começamos a fazer alguns testes Uhum. com vocalistas, porque a gente queria, né, substituir a Francine, e a gente tinha um show marcado, era ali do lado da Linha Verde, né, não era que era um evento, não foi esse o primeiro que você foi fazer? Não, o primeiro foi no extinto, mais um extinto Mondo Birri. Nossa! Que foi você. Cara, e foi foi a tua aonde- estreia do A minha Tirone. estreia No do Batel. Tirone. Foi só metade do E show. foi onde eu conheci vocês. Foi No Mundo Birri? Mundo Birri. Foi. Foi onde eu conheci vocês. Era Foi o meu auge primeiro deles, show. né? Do Mundo Birri. A gente tocava lá todo mês e enchia e tal, era Que bem massa. Sim, legal. cara, a gente chegou aí, tipo, nos 2, 3 sábados diretão, era vocês tocando, assim. Então, e lotava, era uma coisa assim. E aí, então, teve um período aí que a gente tava pra trocar a vocalista e tava fazendo testes, e aí a última que ia fazer o teste, aí não tava dando muito certo, a última que ia teste, né, era a Jordana. E aí tava pra fazer, só que a gente tinha um show marcado meio próximo, assim, sabe? E não ia dar tempo dela fazer o teste, dela tirar todo o repertório e tal, e daí a galera da banda falou assim, puta, Como é vamos que vai chamar... resolver isso? Vamos chamar a Francine pra fazer só esse show
e tal, e porque a gente precisa, não vai dar tempo de fazer mais um teste. E eu não lembrava que a Jordana que ia fazer o teste com a gente era ela, Nossa. que tinha cantado com a Francine Francine durante lá naquele tanto dia. tempo. Ele chegou a me ligar até É. pra fazer esse teste aí. E aí a gente. E a Francine é engraçado, porque ela canta muito. E aí, tipo, tem alguns detalhezinhos assim que. Mas aí nesse dia ela pegou e arrebentou, cantou demais, assim. Daí a gente, ai, cacete. Que dó. Né, cara, como é que Não agora, vamos fazer né? isso. Tipo, como é que a gente vai fazer, né? E tal. E aí resolvemos dar mais uma chance, ficar com ela mais um tempo. E aí ela pegou, como ela tava, às vezes, tendo uma certa dificuldade para cantar algumas músicas, ela sugeriu da gente chamar uma segunda vocalista que vinha a ser a Jordana. Não. Justamente- Ela me colocou na banda. Justamente história. aqui ia fazer o teste para entrar no lugar dela. A Era Francine a acabou mesma chamando ela pessoa. pra cantar. Daí Tinha que ser durante, você. Era pra durante ser, viu? um período, as duas eram. Aí eu me sentia quase o trio Los Angeles. Era eu e as duas vocalistas. Quase a banda de casamento. Né? E aí a gente ficou um tempo com as duas, Uhum. mas aí, e o começo da Jordana na banda, assim, ela cantava poucas músicas, só ela, né, como Sim. lead singer. Ela ajudava mais nos backings e ela também ajudava nas que a Francine ou que eu não conseguíamos alcançar. Então ela dava aquele suporte. A assim, maquiagem. Cresceu na vida, viu É, só? Você viu começou só? como, né, office boy, office girl. De office Nos girl, daí foi... bastidores da DeLorean, aí, ó, né? viu só? Exatamente. E aí, só que daí depois, daí teve um evento, daí rolou uma treta na banda, as duas brigaram e tal, e daí rolou uma treta, e daí ela falou assim, não dá. Até a Jordana pegou e falou assim, não dá, se ela continuar, eu tô fora, não sei o que. Daí, como já tinha rolado esse desentendimento anterior, a gente achou melhor, então, daí Escolher consumar, uma das duas e fazer de fato e aí a troca. gente daí chamou a Jordana assumiu, daí em 2012, como a única vocalista da banda, e tá aí até hoje. Olha que Aê! beleza. E tem estagiário? Te deram uma estagiária também pra você fazer, para fazer o backing vocals, pra carregar o teu microfone, não? Não, então, pior que não, né? Mas Mas, não precisa. mas hoje em dia ela divide a liderança da banda comigo, assim, Olha sabe? aí, A pilotagem, a gente olha. sempre brinca, né? Piloto e copiloto, né? Quando um tá pilotando, o outro tá de copiloto. E Tá acabou certo. trazendo mais possibilidades de música, eu acredito, também, Muito, né? De repertório. Muito. E aí também começou, porque assim, ela é formada em música, né? Aliás, todos eles, eu sou o único da formação original e eu sou, em matéria de música, eu sou mais Zé Ruela, né? Eu sou mais intuitivo, eu não estudei música, né? Eu tive a ideia do negócio, eu tenho uma certa facilidade para me comunicar com o público, eu gosto das músicas e tal, mas assim, eu sou o único da formação original, né, desses 16 anos. Mas eu tive a sorte e o privilégio de me cercar e de excelentes músicos terem acreditado no projeto e contribuírem. E a formação que a gente está atual, cara, ela é assim, talvez seja a mais rica do ponto de vista musical, porque sem qualquer demérito dos outros, absolutamente, A né? Todos eles são versatilidade, excelentes. aquela coisa, né? Mas é que agora nós temos 4 que cantam na banda, né? Eu, a Jordana, daí a gente tá com um tecladista, o Daniel Nunes, que ele é nosso tecladista, é tecladista da Heartfield, e ele é o vocalista do Coração Pirata, que é o Roupa Nova cover. Máximo. Ele canta muito melhor que eu. E aí ele faz backing, ele canta, ele tem muita, né, noção de música. Então as coisas que a gente fazia com playback, com VS, né, que a gente chama, que é a base Sim. pré-gravada, agora a gente faz com teclado de verdade. Uhum. Ele canta, ele faz os backings, ele tá cantando uma das músicas, ele canta Don't Stop Believing do Journey, ele canta, ele que faz, era a Jordana que cantava, agora é ele que tá cantando. E isso permite que a gente se reveze, né? E vá. Luíde, antes de passar a bola pra Jordana, eu queria Porque eu te falei perguntar. Não, mas eu queria te perguntar. É que eu quero saber dela agora, desse início, de como foi essa reação, Ah. essa entrada na banda. Mas antes eu fiquei com uma curiosidade. Você falou que você chegou simplesmente com o teu visual sem avisar a banda. Sim. Eles, de repente, não te perguntaram assim, poxa, mas será que a gente também vai ter que se vestir desse jeito? Vai ter que usar um figurino diferente?
Olha, Rolou essa cobrança ou não? indireta, né? Indireta rola porque, assim... Mas eles passaram a usar um figurino diferente? Então, é porque como a banda teve muitas formações, Sim. depende da personalidade de cada um. Ah, tá. Né? Então a pessoa fica livre É, pra... assim, eu particularmente, eu gosto que as pessoas... É claro que eu e ela chamamos mais atenção, né? Sim. Naturalmente, o vocalista sempre chama mais atenção e eu e ela, como somos uma dupla, Sim. os holofotes já estão muito em cima da gente. Isso permite, por exemplo, o Marlon, que é o baixista e que é marido dela, ele odeia. Ele vai só de calça jeans e camiseta furada. Camiseta preta. É preta furada, exatamente. Ele é assim, né? Não suporta. Ele Aham. é o contrário de mim, né? O máximo que ele, o mínimo que ele aparecer é melhor pra Festa ele. do Tite nem pensar, então, É, né? então. Mas como nós chamamos muita atenção, isso permite que ele tenha na atitude dele. Já o Nico, que foi nosso baixista, que hoje é da Catman Club, ele chegou a usar peruca, chegou a usar uma peruca que moicana. Isso depende da pessoa, né? Nós dois que fazemos a linha de frente, a gente tentar, né, fazer um E visual você mais... nunca repetiu uma peruca, né? Repito, Ah. porque não dá. Assim, teve uma época, é porque eu tenho... Pode falar o nome da empresa? Assim, Pode, tal, né? Pode, Claro. patrocínio. É, então. Uhul. É porque eu tenho uma parceria com a Mansão das Fantasias, Olha. já de muitos anos, muito tempo. Porque assim, a gente, quando usa no show, sua e detona, né, as Sim, perucas sim. e tal. Eu pensei, cara, se eu fosse comprar Uma e ter peruca toda por tipo, show. ia ser muita grana. Então eu tenho uma parceria com eles, aí normalmente eu alugava. Aham. Eles davam um bom desconto pra mim e tal, e eu alugava. Então por isso que eu Uma ia certa frequência, É. né? quase toda semana eu ia com uma peruca Aham. diferente, porque eu pegava e escolhia uma diferente lá. Mas depois, desde que a gente voltou da pandemia, eu comprei duas. Aliás, ganhei uma e comprei outra. Aham. E daí eu tenho usado mais essas. Então, por isso que dá a impressão de que eu tenho um monte de peruca. Não, eu tenho só duas. E as outras são dessa parceria aí com a Mansão das Fantasias. E agora sim, quero saber da Jordana, como entra nessa banda que já tinha aí esse histórico, já tinha esse repertório um pouco diferente do que você já cantava. E como é que você sentiu assim esse início? Assim, teve essa cobrança de comparação com a Francine ou não? Então, gente. Oi, primeiro, né? Agora eu vou falar. É que eu tive que contar a história da banda, eu acabei falando A demais. gente, né? não, mas é até engraçado, porque existe um meme daquele do Tite, que eu falo muito, e a gente sempre fala pra ele nos shows, inclusive, porque às vezes entre uma música e outra, ele vai contar a história, e ele se empolga, e daí ele entra em detalhes, e a gente, vai, Luigi, porque a gente tá quente ali, e ele fica falando, e daí dá aquela tipo, ai, cara, esfriou, vamos, cara. Ele fala muito. Não, mas Adoro ele as fala muito, histórias mas do fala Luigi. super bem, né? Já é Adoro. diferente de mim, eu já não tenho Não, tanto tato assim pra falar bem, né, em público. Mas a convivência acho que ajudou um pouco. Evoluiu muito. Evoluiu. Muito. Ela hoje consegue dominar tranquilamente. assim, cara. Posso tirar férias e deixar o microfone com ela, que tá de boa, então. Não, Eu acho que ainda vão sentir um pouco de... não existe de banda falta, né? DeLorean sem o piloto, cara. Não tem como, né? uma peruca de barba, assim. Então, mas falando da minha entrada na banda, né? Sim. Eu tinha visto a DeLorean tocar quando a Francine entrou, porque eu era muito próxima à Francine e ela me azucrinava muito. Vamos no show, vamos, você tem que ver, sei que lá, é super legal e tal. E eu nunca ia. E daí acabou que eu resolvi passar uma temporada fora, né? Eu fui embora pra Espanha. Eu morei 3 anos na Espanha. Ah, você chegou a ficar fora. Fiquei 3 anos na Espanha. E um pouco antes de viajar, eu fui, não era só o que faltava numa noite ali nas minhas despedidas e tal. Aham. Fui ver a DeLorean, achei super legal. E era uma banda completamente diferente do que é hoje a DeLorean, né? Uma banda que não tinha nada a ver, assim, a pegada da banda e tal. A mesma coisa, não tô desmerecendo ninguém. Mas Era o outra início de um pegada. projeto, né? Não, Era mas algo não que era ainda ruim. tinha uma- Sim, Não era sim, ruim, era mas super era um bom. início. Era super bom e era Aham. uma pegada completamente diferente. Eles tinham uma visão de deixar as músicas com uma pegada um pouco mais rock. Ah. Fazer uma levada mais Um pouco mais roqueira. pesada. É. Né? Que a gente tá querendo mudar isso daí, eu e o Marlon principalmente, a gente já fala, pô, mas pra que fazer isso se as músicas pop são tão ricas, cara? E o rock,
embora ele seja aquela coisa que não deixa ninguém parado, musicalmente, agora eu vou ser criticada, mas eu vou falar. Musicalmente, o rock é pobre. Ele é Por muito quê? pobre. Porque as Depende harmonias. do rock, né? Porque tem As o rock harmonias. muito Não. amplo. As harmonias, elas são sempre as mesmas. É aquele quadradinho. É igual às músicas sertanejas aí que a gente vê. Se você for ver, entendeu? Basta você colocar uma distorção na guitarra, fazer uma pegada um pouco diferente na bateria ali, que você tem o rock. Entendeu? Vou ser criticada. Podem me criticar, gente, mas eu estou falando com O conhecimento. sertanejo tá? universitário tem copiado mesmo a estética Não, mas é do assim, rock. esteticamente falando, assim, o rock é pobre. Não tô falando que é ruim. Eu estou falando que musicalmente é pobre mesmo, assim. São acordes fáceis de fazer, são sempre uma cadência muito óbvia e fácil de ser tocada, né? Que é diferente do pop. O pop já te exige uma pegada diferente, a bateria é muito mais trabalhada do que o Mais rock. swingado. Estou completamente diferente. E daí a gente falou assim, tá, você tinha essa coisa no começo da banda, né, de ter aquela pegada rock. Só que agora você está com outros músicos que tem outra pegada, que tem outra ideia, Outras né? características, Outras né? características. Então, a gente vem tentando Influências. trabalhar para deixar assim, tipo, não igual o original, mas não descaracterizar o que é a música original, Sim, tentar né? trazer um pouquinho mais de pop. Então, Mais fiel, assim, ser sabe? mais fiel. Aí, enfim, na entrada, já desvirtuei, né? Mas a minha entrada na banda. Aí eu fui embora pra Espanha, fiquei 3 anos na Espanha, voltei no final de 2009. E daí, eu entrei em junho de 2010 pra banda. Acho que foi ali por abril, mais ou menos, de 2010, que a Francine falou, guria, venha. Você vai no ensaio, começa aí no ensaio, vamos vendo como é que vai ser e tal. E a princípio você vai lá e fica fazendo uns backings e canta essas 3 músicas aí, pega essas 3 músicas. Ela me passou 3 músicas que eu lembro, era Your Love, Ah, Girls? não, Girls, ela não abria Não, mão de jeito nenhum. Do The Outfield. I Era Love the Material Girl, da Madonna. Madonna, Your Love, do The Outfield, e a What a Feeling. Ah, sim. Eram as 3 músicas que eu fazia. E, nossa, achei super legal, né, e tal, beleza. E trabalhei bem os backings com ela e tal. E ficou muito rico, né, vocalmente, nessa época, assim, a banda. Ficou super bom, assim, era uma potência, assim, sabe? Era uma coisa muito forte, assim, que tem aconteceu. até alguns vídeos perdidos no YouTube Aham. dessa época, assim, tal. Que barato. E daí foi fazendo uns ensaios e tal. Os meninos foram, tipo, que eles teve uma época que eles acharam desnecessário ter 2 meninas assim na banda, né? Porque, tipo, era cachê dividir pra mais uma pessoa e tal, mas, enfim, era rico, era, né? Mas ela era subaproveitada na época, sim. porque o talento que ela tem, ela não usava quase nada, assim, sabe? Sim. Tipo, ela enriquecia muito nesse sentido. E a Francine é uma grande cantora também, só que ela participava pouco, ela era subutilizada Aparava na época. arestas. Mas é aquela coisa, né, do tipo, do estudo também, né? Eu estudo música desde que eu sou criança. Eu comecei a estudar música com 7 anos de idade. Você fez A faculdade, Francine não né, de estudou. música? Eu sou formada, aham. Ah, que barato. Sou formada em música. E a Francine nunca estudou. Pra ela é igual o Luigi, é no feeling. Ela tem um potencial Talento, vocal é. absurdo, assim, né? E daí, no dia da minha estreia lá no Extinto Mundo Birri, era a estreia também do Tirone, guitarrista. Um dos guitarristas, um dos né? Que guitarristas. também já não tá mais. Ele já estava há um tempo na banda, até, eu não sei se chegou a fazer, ele não chegou a fazer nenhum show, era só nos ensaios mesmo. Mas já fazia um tempo que a banda estava meio parada, assim, né, nessa época. Daí, a volta desse período parado Com foi ele e com você. comigo e com ele. E... e foi meio fiasco, assim, não por ser a nossa estreia, mas porque o baixista, na época, ele bebeu demais e ele entrou em coma Ele deu alcoólico. PT no Não meio do show, Deu no PT. intervalo. A gente fez o intervalo e ele não acordou No mais. intervalo, ele não. Depois do intervalo, ele não conseguiu mais fazer. A gente teve que. Como E a assim? gente fez só a metade do Só show metade do aquele show. dia. Caramba. Eu E tentei assim- chamar o baixista anterior de madrugada pra ver se ele podia Acorde ir e vem lá. aqui. Não deu certo e aí a gente fez só metade do show. E a gente fez só a metade. O dono do bar deve ter adorado essa situação, Pagou né? meio cachê. Não lembro se a gente recebeu só a metade, como é que foi não o, lembro mais. o também. desfecho, mas eu sei que a gente tocou muitas vezes no Mundo Birri e tal. Acho que isso não Sim. influenciou então, muito. E eu me lembro dessa época, porque era um bar bem frequentado ali. Nossa, tocaram muito ali, era da época do Yankee também, não era? Sim, sim. A história do Yankee é até engraçada, porque. Aliás, eu tô interrompendo? Não, Não. você quer completar mais Não, alguma não, coisa? não, pode Falar. falar. É que assim.
Ah, eu até me sinto meio estranho de estar num podcast com a importância que vocês têm, porque nós somos uma banda cover. Não, mas vocês E- são. Eu admiro demais vocês. Mas nós eu- somos uma banda cover que tem 16 anos Exato. de estrada com relevância. A gente com continua muito talento. lotando todos os lugares onde a gente toca. E isso não é fácil de conseguir, Principalmente sabe? De uma se banda fazer. cover. É isso que eu ia Né? falar. Que ainda porque- se é, não, que ainda se é um cover, digamos, de apenas um artista, as pessoas estão lá para ouvir aquele, né? Querem Aquele cover sentir daquele o artista, que era o é. show do Metallica. É uma situação, vamos dizer, multibandas, um cover multibandas, não sei se existe esse termo, né? Mas é o caso de vocês. É realmente lotar, se manter relevante, principalmente na noite aqui da região, né? Porque aqui nós sim. temos aquela fama, né? Da do enjoar cidade que as, fácil, do troca em que as muito baladas e vamos dizer assim, que as atrações não duram mais do que 5 anos, né? Mas a Não. nostalgia não enjoa, né? É, Nunca. exatamente. Pois Esse é o nosso forte. então, eu acho que tem alguns segredos aí para a gente continuar por tanto tempo com relevância, né? Assim, e é engraçado, porque a gente tem sobrevivido tanto às casas, nós falamos agora há pouco de vários bares lugares que não existem que já não mais. existem mais. Ou seja, Mas vocês ou estão seja, aqui. vocês quebram bar. Não, quebramos, não. A gente até salvou alguns bares, né? Não, a gente salvou alguns bares. Mas é assim, eu acho que o segredo é que desde muito cedo na banda, a gente sempre teve a preocupação de nos reinventarmos, né? Uhum. Então, todo ano, religiosamente, todo ano, a gente tira músicas novas, Ótimo. novas no nosso repertório, né? Não Novas músicas velhas. Vocês trazem Exatamente. novas Novas pro músicas repertório. velhas, isso. É. E aí a gente sempre tem essa preocupação de renovar, de Repertório, ir claro. ampliando. E o conceito, por ser uma máquina do tempo, Aham. também permite, né? Eu lá no primeiro, no segundo ano, lá no começo a gente só fazia anos 80, né? Daí, a partir do segundo, terceiro ano, eu pensei, não, daqui a pouco vai enjoar anos 80, né? Vamos tirar 90. Mas parece que os Vamos anos tirar 80 estão cada vez mais Então, atuais. Então, Você aí sentiu que tá. isso? É porque assim, o que eu até então, É meio cíclico. até a não nostalgia sei. dos anos 80, o que acontecia? Eu até tenho uma teoria sobre isso, um dia eu vou escrever um texto sobre isso. Assim, o que acontecia até o começo dos anos 2000, que é a nostalgia dos 80? As ondas de nostalgia, as ondas nostálgicas vinham a cada 20 anos. Uhum, Aham. é isso mesmo. Ou seja, eu era uma criança nos anos 80, mas eu lembro muito bem que a nostalgia dos anos 80 era em relação aos anos 60. Isso, eu me lembro também. Tinha a novela Bambolê, tinha, né? Uma referência, né? Aquela coisa meio Elvis dos anos 60. Isso, dos anos 60. É, Já nos anos 90, a nostalgia foi dos 70. eu lembro. Teve o renascimento da disco, Tinha. a galera voltou a usar Nossa, calça eu boca lembro. de sino. Eu ia Era- falar da calça boca de sino, é. voltou à moda, Não, as e mangas. tinha uma banda que meio- era muito famosa, eu nem sei se... A Nega Fulô. A Nega Fulô. Nega exato. Fulô. Ah, isso Que é mesmo. Que no eu final enjoei de ouvir. Que eu- Não, e ela existe até hoje, ela continua A na nega existe. ativa. É uma das mais antigas desse. Que trabalham com a nostalgia, né? Vamos dizer assim. Cara, tocou tanto Nega Fulô nos lugares que eu ia que, Eu de lembro da repente, Andressa, quando alguém falava, vai vocalista. tocar Nega Fulô, eu, puta, Isso. vamos pra outra. Então, porque toda semana, não. Eu adorava ela. É muito. diferente, é. A Nega falou que tá nativa desde 99. Eles são antigos. É. né? Então, vinha a cada 20 anos. Então, a cada 20 anos vinha uma onda nostálgica. Ou seja, quando chegou a virada para os 2000, começou a ter a nostalgia dos anos 80. E a DeLorean é né? A ideia foi no começo dos anos 2003, 2000. 2004. A gente começou com essa formação que vingou, Aham. foi 2006. Mas a onda de nostalgia dos 80 começou no começo dos anos 2000. Tanto que a Denorexia é de 2003, né? É. E aí, eu imaginava que ia ser a mesma coisa. Que ali em 2010 Você estaria... já começaria a nostalgia dos 90. E você estaria pronto E pra pela isso. primeira vez, o que aconteceu em 2010? Sim, começou uma nostalgia dos 90, mas a galera não abandonou a dos 80. Não. Passou a conviver junto. Essas duas ondas Mas de será que nostalgia. essa onda de 2000 não foi tão forte o suficiente para desses 90 não foi tão forte para que superaram as 80? Eu acho que não. Não foi, mas eu tenho também uma teoria sobre isso. É que a música dos anos 80 ela é muito rica.
Ela é Muito. muito Que os diversificada. anos 80 são É. O muito rock é o ricos, né? disco. Exatamente. E é porque- uma década marcada pela extravagância, Exatamente. né? Um monte de avanço científico, produtos de consumo se tornaram padrão na casa das pessoas. Então, os anos 90, Revoluções eu na percebo política, que, assim, por tudo. se há uma década que vai virar, que revolucionou. ainda é modelo para muita coisa que a gente vê, Os né? anos- Não, os em termos de anos E 80. os filmes que são. Sim, Ah, sim. o filme que serviu de inspiração pro nome da nossa banda é um ícone até Se hoje. não for o maior Você vê, clássico da você vê década. uma criança que assiste aquilo hoje, brilha o olho até hoje, né? E assiste a E é trilogia até e fica fácil você fascinado, pedir né? para alguém e falar assim, ó, me diga 5 grandes filmes dos anos 80. Nossa. É muito simples. Impossível não estar nesse ranking. Pensa na mesma coisa dos anos 90, dos anos 2000. Então, e então, os anos 80 era muito rico nesse sentido. Teve hair metal, teve pós-punk, teve Sim. synth pop, teve Gêneros a musicais explosão do cresceram, rock né? nacional. Exatamente. Foi nos anos 80 Foi também, nos anos 80. Tanto- Rock in Rio. Isso. Então, pra gente foi uma explosão muito grande. Os 90 já era mais aquela coisa do grunge, era mais a Uhum. antítese de tudo isso, né? Uhum. Então era um rock mais pesado, mais, Aquela né? coisa meio até anti-mainstream, assim, né? Isso, que toda aquela extravagância dos 80 foi meio que abolida Tijuana, nos Charlie 90, Brown. Um monte de gente E nos surgiu 2000 daí teve a cena indie, né? Que daí um monte de bandas começaram a surgir inspiradas na década de 80 também. ali. É. Então, aí essas ondas nostálgicas passaram a conviver, né? Então, eu acho que isso ajuda, além do fato do conceito permitir e dessa nossa preocupação em renovar sempre o repertório e tal. É porque tem conteúdo, né? Tem material. Você pode ficar muitos anos, você não vai repetir tantos Quer dizer, repertórios. se ingessa quem quer, né? Exato, porque tem muita variedade. Exatamente. E assim, e tem essa coisa que ela comentou que eu falo, né, no meio das músicas e tal, é que como o conceito da banda é uma viagem no tempo, eu tento contextualizar, né? Então, cada música eu coloco ali o ano que foi lançada. Aham. Sim, Quer que dizer, legal. cada não, né? Mas assim, algumas. E daí eu me lembro do que tinha acontecido na época, do que estava acontecendo. Uhum. E eu vou falando, né? Por exemplo, vou falar. Foi quando aconteceu outra coisa, a senhora lembra disso? Não, ou assim, vamos falar, por exemplo, The Time of My Life, que é a tema do Dirty Dancing. Uhum. Foi lançado em 87. Daí o que aconteceu de importante em 87? O que eu me lembro, né, da época, assim, explodiu a Challenger. Uhum. Ou, naquele ano teve o Pan-Americano de basquete, que a seleção brasileira de basquete ganhou dos Estados Unidos lá em Indianápolis e tal. E daí eu falo que estava acontecendo isso. Daí nessa mesma As época pessoas foi nem se lançado dão o filme. conta, né? Foi lançado o filme Dirty Dancing, que Uhum. tinha essa música assim. Só que essa coisa daí realmente quebra um pouco o ritmo do show, mas por outro lado também Acho que Agrega esse momento também, ficou mais né? rico, Agrega, né? agrega. Agrega muito, né, Jordana? E eu lembrei de mais uma balada de Uhum. anos 80 que tínhamos aqui na cidade. Eu acho que não era bem só de anos 80, mas ela fazia remetia a isso, que era a era- Ploc. Nossa, Ah, eu que a cheguei gente tocou várias lembrar vezes dessa. também. várias Ploc vezes. lá no Não, Batel. o conceito era esse, o conceito era Era, anos né? 80. Eu juro É. que eu não cheguei a entrar porque eu achava que era uma casa de festa de criança. Não era. Juro. Com esse nome, Era né? super O Ploc era por causa colorida. dos chicletes, Do né? Dos chiclete. chicletes Justamente. Ploc, Mas tinha fliperama. Mas também é um bom nome pra banda, né? Banda Ploc, Ploc, Babalu. Cara, eu juro. Ping Pong. tem festa, ping-pong, né? Festa É. Ploc. Sim. Festa Ploc lá em São Paulo, né? E tal. Não, mas não tô falando festa, tô falando de banda. Né? Acho que eu vou montar uma banda Ploc. Imagina. Pra concorrer com a DeLorean. É só imaginar o Fausto falando Banda Ploc! Ô, louco. Tem a banda Viva a Noite lá em São Paulo, né? É Sim, São Paulo ou que- Rio? São Paulo. Não, São Paulo. Eles ficaram até bem famosos por estarem muitos anos no Pânico na TV, né? Sim, Eles eram a banda que fazia o som ali do estúdio deles. Do Viva a Noite eu só lembro do programa do Gugu. Não, mas a banda Viva a Noite é inspirada no programa do Gugu. De quando botaram fogo lá no, É. no cara lá. Ó, e falando em se reinventar, que a gente tá falando, a gente se reinventa não só no repertório, mas também em como a gente vai apresentar isso para as pessoas, né? Tipo, o nosso carro forte é os anos 80. Ele contextualiza as pessoas para lá. E agora a gente tem os recursos para levar as pessoas para lá. Então a gente aproveita as casas que tem telões, por exemplo, a gente passa Sim, vídeos. sim. Né? Então, por exemplo, Que barato. se a gente vai cantar o tema da História Sem Fim,
Tá passando cenas do filme. O da do filme História Sem Sem Fim. Fim. E isso é obra do Márcio Fernandes. Márcio Fernandes, nosso técnico que é de som. Que nosso técnico de som e nosso VJ. É, o Que VJ. legal. Curti. Porque... Faz como- tempo que vocês não vão, por sinal, no show. Então tá Faz. na hora de aparecer Tá na pra hora. ver isso daí, E né? eu sugiro que nessas casas que tem telão, que daí a gente aproveita e faz, porque Que dá, daí faz o dá show uma completinho. uma outra energia. Será assim, que é sabe? esse que vai rolar agora, semana que vem? Olha, esse da semana A gente já que pode vem. falar? Vamos falar dele Vamos um falar. pouco? Vamos vamos falar falar. desse show, gente? Vamos. E aí, quando é que vai ser? Onde, quando, como, por quê? Então, vai ser sábado que vem, dia 27 de agosto, Yeah. na Live Curitiba. Ai, Todo meu mundo Deus. lá, Tem hein? tem uma banda mais ou menos aí que vai abrir pra DeLorean. Uau! Uma banda mais ou menos que tá completando Uma- 40 É anos. uma banda que começou o rock nacional, na verdade, Que no estava comecinho, lá nos anos no 80. comecinho dos anos 80, que começou essa história toda, que é a Blitz. A Blitz Sensacional. vai fazer um show de 40 anos semana que vem, dia 27 de agosto, lá na Live Curitiba, e vai abrir pra gente. Na real, assim, Ai, que chato. vão ser 3 bandas. Vai ter Varaldo Vando, depois a Blitz, e aí a gente encerra a noite. 27 de É agosto muito na boa. Live Curitiba. Yes, tá todo mundo convidado. E lá vai ter telão? Pois Eu olha. acho que vai, né? Eu acho que Mas Tomara. é que a Blitz é a atração principal, né? Ah, então às vezes Daí... O palco vai ter que ser montado de maneira a contemplar todas as necessidades das Pois bandas. é, e né? daí nem Exato. sempre o telão é liberado para todas É, as bandas, né? Mas Então, há uma possibilidade. Não prometemos, mas se puder, estaremos Mas- firmes e Por que não, fortes. né? independentemente Preparados. disso, todo show que a gente faz em casas que tem telão, Aham. aí existe esse Esse recurso, né? recurso. Que a gente coloca. Porque nós fazemos várias trilhas de Aham. filmes, né? E daí ficam passando cenas dos filmes. Um da música que a gente trailerzinho. tá tocando. Ah, a gente toca o tema do Mad Max, Além da Cúpula do Trovão. né? Show. Nossa. Que é a Tina Turner, Sim. We Don't Need Another Hero. Cara, e daí dá uma outra energia, né? É, A outra, gente tá é outra cantando- coisa. Eu me arrepio inteiro, cara, quando tô cantando o tema da História Sem Fim, eu fico olhando aquele dragão voando. Nossa, Né, aquilo na- foi muito Nossa, marcante cara, na nossa tipo, época. Aí você olha no público, tem gente chorando, assim, nostalgia. sabe? Gente, Aham. tipo, Uhum. que é transportado imediatamente para aquela época. Exato, exato. E a gente faz isso também com alguns clipes, Porque né? é meio comum, né? A pessoa ouvir a música e bater no ombro de quem tá do lado e falar: tinha daquele filme, eu me lembro daquele filme com essa música e pá. É, toca O ali. filme tá ali. E aí com outros também, com alguns clipes, né? Ah, a gente toca Rogue Set, daí é uma hora que eu peço pra galera ligar a lanterna dos celulares, assim, daí você Aham. olha o clipe da Listen to Your Heart, por exemplo, É maravilhoso. que daí tem com a galera com aquelas Os- sparkles, né? Aquelas velhinhas. Eu tinha a assim, minha e fita tal. cassete do Roxette. Então, essa que é a ideia. E o que é engraçado, porque você pode pensar assim, nós somos uma banda de anos 80, então a gente só tem fã coroa. Não. Só Nada. tem fã da nossa, né, de 40 anos em diante. Não, a gente já tá... tem vários fãs nossos que passaram a levar os filhos e que os filhos adoram. Conhecem a banda. Aham. Quando a gente toca no Blood, por exemplo, vai uma molecada. Caralho, vocês tocam na Blood. Olha só. Bom, todo mas, mês. mas espera lá, pra Delória quem, pra quem coisa não louca. conhece, né? Pra quem não é daqui de Curitiba, a Blood é um bar reconhecidamente de Como um porão músicas. do rock, né? Metal. É, um bar É metal, é pesadão, assim. Cara, isso é na minha concepção, é justamente essa amplitude de vocês, né? Na verdade, assim, eu tenho uma... Mas é que... Mas é que a gente não canta É. no Blood, gente. Não, mas não é isso. justamente a amplitude Mas é que a Blood banda é o mesmo tem, repertório. Espera Sim, isso, a sim. ponto Blood. de ter moral de tocar num lugar que não é nada a ver com... Mas pra Não. você ver como os anos 80 são fortes, o Blood, ou o Blood, É, eu gosto de falar a Blood. a gente sei o fala quê. o Blood, ele faz uma festa temática de anos 80. Que Por isso que a gente Sempre. toca lá. É. Abração pro Sérgio Todo Mazu. mês. Sérgio Mazu Sérgio. tá, né, acabou de fazer turnê na Europa. Sim, tal. Sensacional, a banda Mizu dele é veio fenomenal. aqui conversar com a gente sobre a Assembla. Então, tem uma historinha rápida desse negócio do Blood, de pegar e Conta. tocar em lugares, né? A primeira vez que a gente foi tocar no Claymore, que agora se chama Clay, daí assim, aquele que é na linha verde lá e Uhum, tal. uhum. E é um bar de motociclista, é Sim. um bar Sim, eu lembro, a gente foi. de metaleiro. Agora eu lembrei.
que nós estávamos comentando antes. Lembro? Lá na linha verde. A gente foi, depois eu te relembro. É A lá no gente Capão foi. Raso. Não, na você Linha foi Verde. comigo. Então Aham. eu fui. Você lembra o ano que foi que a gente começou a tocar lá? Foi o Ah, faz Barton- uns 5 anos, acho. 2017, talvez? Uns 5 anos. 16. Eu Foi acho que 16 ou o Bar tem 17? 6 anos, eu acho, a gente toca às 5 lá. E eu lembro que eu encontrei a Patrícia, né, a dona, e daí comentei da gente, daí ela fechou uma data com a gente lá. E quando nós fomos tocar lá a primeira vez, eu pensei assim, putz, eu olhei o público assim, a galera, tipo, camisa do Iron Maiden, do AC/DC, do Pantera, e os motociclistas tudo mal encarado assim e tal, né? Daí eu Tudo meio barbudo eu- com camisa de banda. Eu sei é, como é isso. Eu lembro que eu cheguei e falei, putz, vamos fazer o repertório mais rock que a gente puder, né? Então eu fiz assim, coloquei na primeira parte do repertório as mais rock, as mais pesadas e tal, tipo, que a gente fazia. Aham. Mas, como nós somos a DeLorean, não tem como não tocar a parte pop, sabe? Madonna. E daí então metade do Cyndi repertório Lauper, vai deixar fora como? Né? Erasure, Oingo Boingo, Não dá. Ahá, Ai, Go Depeche Boy, Mode, que saudade. né? É. Aí, e daí a primeira parte a galera curtiu e tal, né? Mas, cara, quando a gente começou a tocar Cyndi Lauper, Você tá brincando. Pensa. aí você olhava aqueles caras mal encarados com camisa do AC/DC, do Iron Maiden. Surtando de E cantando. felicidade. I drove all Exatamente! Ah. Exatamente! Nossa. Pirando. Mas é aquilo, a memória afetiva. É a Não, memória e a afetiva. memória afetiva, ela fica aguçada depois da oitava cerveja. Não, e Acho que não outra, precisa tantas assim. ó, por mais que hoje você seja um motoqueiro durão, você na tua adolescência, você ia nas festinhas americanas. Óbvio, todo mundo Levava, os ouvia isso. meninos levavam Exato. salgado. Aliás, Ao contrário. as meninas levavam E as meninas salgado. levavam um salgado e cada um Ou ficava de um doce. lado. Docinho. E aí tinha a Hora da Lenta. Nós fomos uma das primeiras bandas da Hora da cidade. Lenta. Tocar Bom Jovem. Não, nós fomos uma das primeiras bandas da cidade a incluir baladas, né? Que balada antigamente não era sinônimo de Não, balada era música de lenta casa pra noturna. dançar abraçadinho. balada, é música lenta, exatamente. E toda a festinha dos anos 80, 90 tinha a Hora da Lenta. Que normalmente era Bom Jovem tocando. Não Eu só. sei que não é Bon Ah, Jovi. olha só. isso. Bon Tem que ter Jovi, ironia. Foreigner, Bryan Adams, Nossa. Trace Chapman, né? um As monte de minhas coisa era assim. sempre Bom Jovem, impressionante. Não, é que você que nivelou tudo pro Bon Jovi, mas tem muito Bon Jovi também. Mas, e é engraçado, eu brinco nos shows hoje, assim, que se não fosse a Hora da Lenta, a humanidade podia ter sido extinta, porque muitos casais se formaram ali na Hora da Lenta, né? Sim. E a gente começou a fazer isso em casa noturna. Só que é engraçado, é isso que eu falei do Clay, quando a gente viu aqueles motoqueiros barbudos, tipo, pirando na Cyndi Lauper, na Madonna, no Erasure, eu lembro que eu cutuquei ela e falei assim, cara, a gente pode tocar o que a gente quiser aqui. Uhum. E daí, a partir daí, a Foi. gente... A mesma coisa aconteceu no Blood, nos outros lugares que a gente toca. Todos. E Jordana, do teu repertório que tu tocava antes, o que é que você trouxe que agregou a DeLorean? Você Nossa, lembra? Então, é porque Você eu, conseguiu trazer um pouco de Rita Lee é pro... que assim, o que pro- não, não, né? não, Rita Lee, não, porque a gente não faz nada nacional, né? Ah, Nós tá. somos focados em pop rock internacional. Teve um período que a gente até tentou tocar Colocar alguma nacional, coisa. que a gente chegou a tirar algumas músicas nacionais e tal. Mas eu lembro que, conversando com o resto da banda, a gente pensou assim, não, mas tem outras bandas que já fazem rock nacional Não funcionou. e fazem assim, pra melhor, vocês. assim, Aham. vamos focar aqui no nosso conceito e deixa que outras bandas fazem o rock nacional. Assim, ó, que eu cantava antes pra trazer pra banda, eu acho que não, porque eu venho da MPB. Sim. Eu sou completamente da MPB. Eu comecei a cantar um pouco mais de rock, assim, quando eu conheci a Francine. Uhum. Que daí nas Ruivas do Rock, e pra mim facilitou no violão Ou por seja, causa daquilo ela que eu te- falei. Ela te salvou. Não, Por causa daquilo sabia que eu você ia falei, falar ela. isso. Ó, falou o metaleiro muita da, coisa boa da, de da, MPB da também. mesa. Mas olha só, pra mim foi mais fácil porque eu tocava violão. Ah. E o rock é muito mais ridículo de fácil de tocar do que MPB. Mas não tem nem Ah, comparação. Não tenho nem o que dizer.
Experimenta Entendeu? tocar uma bossa nova no violão Não, eu não e tenho nem um o que Ramones. dizer. Porra, Mas assim, Justo Ramones ainda. Se coloca o Ramones é 2 notas, né? eu 2 acho acordes. assim, tem muito, eu não consegui trazer o que eu fazia na banda. Sim. Mas A eu, expertise veio. mas quando a gente vai acrescentar músicas novas no repertório, tem muita coisa que fui eu que sugeri, que são os nossos carro-chefes. A principal, que quando eu trouxe, eles falaram assim: você tá maluca, nada a ver essa música e tal. E eu fui criticada, eu falei: Qual era? vamos fazer essa música. Total Eclipse. Da Bonnie Uau! Tyler. Cara, eu fui acho animal criticada, essa música. julgada. Acho animal. Não, eu Então. lembro que quando ela falou a primeira vez, eu já Todo pensou mundo, assim, os meninos falaram, nossa, nada a é ver, meio cara. brega essa música. Nada a ver. E eu, Porra, cara, porra, a banda vamos. Delório chamando uma música de brega foi massa agora. Aí, não, e eles não queriam. Eu falei, cara, vamos É fazer. animal essa música. Vamos fazer. Não, é E, demais. nossa, hoje todo show pedem. Todo show pedem Total Eclipse. É que A Bonnie gente não Tyler faz é- todo show, né? Mas Sim. É o ela é... toca-Raul de vocês. Assim. E assim, a gente, Quase, ela não faz ela quase. fiel ao que era a música. A gente deu uma cara nossa pra música que eu acho que valorizou ela de um jeito, assim, sabe? A gente deixou ela mais pesada, que era a ideia anterior da DeLorean. Ela tá um pouco mais pesada do que é, mas ela não descaracterizou a música de forma alguma em nada. Ficou Não, muito mais e- rica. E, nossa, eu acho e que a hoje... interpretação dela é Hoje, na de cidade, arrepiar. as poucas bandas que tocam Total Eclipse se inspiraram na DeLorean pra fazer e não na Bonnie Tyler. Então, eu acho E, que aliás, a Bonnie isso é um Tyler vem mérito. pra Curitiba agora nesse em ano, novembro, né? dia 11 de é. novembro, eu acho que é. E vocês vão ver, né? Ai, temos que dar um jeito, Ai, né? cara, eu já perdi o Ahá, tô Ai, frustrada. teve o Ahá, cara, o Ahá foi Puxa. lindo. Você não foi também? Fui, Não? fui. Ah, você Claro foi. que foi, Luiz. É que ele tava falou um lá. A com... Eu achei que ele tava decepcionado. Não, foi lindo, foi lindo. Foi Ah, maravilhoso, não tem inesquecível. Aliás, o Luigi comentou com a gente sobre o show, tá lá no nosso site, você que não viu. Ah, é verdade. Tem aqui no Deu canal um depoimento. vídeo com o resumex do show, porque a gente também não pode postar na íntegra, né? A gente respeita e muito o direito de imagem, de musical, enfim, dos artistas. A gente grava trechos, porque sim, a gente é daqueles que gostam de ficar com o celularzão lá no meio, gravando a turma, porque a gente acha que esses momentos, eu principalmente acredito nisso, são inesquecíveis e não voltam. Vocês podem fazer 1000 shows, mas nunca um vai ser igual ao outro. Ah, não. E nesses casos, quando é uma turnê muito curta, como essa que a turnê do Ahá fez, o show de Curitiba, ele teve uma característica própria, ele ia ser inesquecível, então precisava ter aquele registro, Até porque sabe? foi o último no Brasil, né? foi o Da último. perna brasileira da turnê foi Foi. o último, Foi né? o encerramento, então precisava ter aquele registro. Mas é claro, a gente não vai gravar o show inteiro, porque senão os caras... Porque se os caras quisessem, eles faziam DVD, né, Luigi? Lógico. Tipo, não- Mas, assim, ó, falando agora, não tanto da banda, mas de música de modo geral, assim, né? Veja, nós, pelo que eu vi, todos concordamos aqui que os anos 80 é muito rico, musicalmente falando, é muito rico visualmente Sim. falando. Os anos 90 mudou Mudou a pouco a estética, né, estética. claro. E, assim, a música hoje, não sei, qual que é a impressão de vocês, assim, eu vou até começar pela Jordana, qual que é a tua impressão da música de hoje? Quando eu digo música de hoje, é aquilo que você está ouvindo de novo. Você entende que a música ela tá ficando mais rica, você entende que ela tá indo para um lado que você prefere conservar a imagem que você já tinha? Eu acho que a música tá morrendo igual tudo tá morrendo. Tá Uhum. ficando tudo muito artificial, muito maquiado. E é frustrante pra gente na parte de que a DeLorean é uma banda cover, né? A gente já pega o que tá pronto e reproduz, mas eu sou compositora. Eu tenho uma banda autoral e isso pra mim frustra o som que tá Não, sendo feito você imagina hoje. alguém fazendo cover da música de hoje com essa mesma nostalgia, com essa mesma paixão? Eu do não que- consigo ver isso, sabe? Eu acho que realmente, assim, tá tudo ficando tão Chato. pobre, chato. A geração é chata, sabe? Tipo, tá tudo muito... É Um verdade. excesso de facilidade, Eu acho, talvez. tudo, assim. deixa todo mundo preguiçoso, tem que ser tudo pronto. Eu escutei esses dias uma música de K-pop, eu não lembro nem que banda que era. K-pop é horrível, cara. É horrível. Tudo bem, respeito quem goste, mas eu jamais vou ouvir K-pop Se na não é minha uma coisa que você casa. vai comprar um Ou disco se eu disso. sei que tá tocando em algum lugar, é um lugar que eu não vou aparecer, pode ter certeza, porque é muito ruim, cara. Mas E deixa eu só fazer um comentário Sim. aí, porque eu me lembro também que tinham algumas bandas no início dos anos 2000 que a gente falava, gente, que pobreza de letra, de ritmo, de tudo. Backstreet Boys. Não.
Backstreet São Boys- bandas, Backstreet- inclusive. Backstreet Não, Boys Eles é estão anos 90. nostálgicos. Então, estão o pior é que eu nostálgicos. É anos gosto. 90. É anos isso que 90. eu ia pior é falar. que eu acho Tem legal. músicas. Não, mas tem são ricos músicas no pop daquela até, no que eles época que é propõem. difícil você trazer de volta hoje. Até para um cover é complicado. Ninguém quer ouvir Uhum. de novo. Então, essa seleção natural da música ela acaba acontecendo. Sim. Quem serão? E aí eu entendo essa pergunta do Paulo assim, mas quem são os nomes de hoje que lá na frente, daqui 20 anos, terão um cover? Então, sei. olha, eu acho que... Não sei responder isso. Eu acho, de uma certa maneira, eu acho improvável pela maneira como as pessoas consomem música hoje. Muito efêmero, né? Não, até pela própria tecnologia. Eu sou menos pessimista do que a Jordana no seguinte sentido. Eu não acho que a música esteja morrendo ou que haja menos talento hoje do que existia naquela época. Acontece que hoje em dia, ao mesmo tempo em que a tecnologia, a internet facilitou, ou seja, você pode gravar e compor uma música e colocar no ar e colocar no streaming Gravar pro em casa. mundo inteiro, Sim. sem depender de pistolão, sem depender de gravadora, sem depender de Pode nada. gravar em casa. Se por um lado facilitou a possibilidade de você levar a tua música para as pessoas, divulgar a tua música, ao mesmo tempo a concorrência ficou absurda. Pode ter Como que você facilitado vai- e banalizado junto, Como- talvez? Também, mas como que você vai se diferenciar num universo tão caótico assim, com tanta concorrência? E outra, a maneira como as pessoas ouvem música. Sim. Nós Nossa, somos de isso é o uma- que mais mudou. Nós somos de uma geração que a gente gostava de uma música, por exemplo, por que eu virei roqueiro? Eu não tenho irmãos mais velhos, eu já não tinha meu pai, eu não tive referência, alguém que me ensinasse, me doutrinasse na música, que me mostrasse, ouça isso, Ó, ouça ouça isso aquilo. que é legal. Eu ouvi, caiu um raio na minha cabeça, e é até engraçado isso, quando eu ouvi Guns N' Roses numa novela. A minha avó assistia a novela. Eu acho que foi assim comigo também. A minha avó assistia, nunca vou esquecer, a novela Sexo dos Anjos, que era uma novela das 6, a minha avó assistia, e eu comecei a ouvir Sweet Child O' Mine ali, eu pensei, meu Deus, o que é isso, cara? Eu ouvi aquele riff, eu canto, né, eu não toco nada, assim, mas eu ouvi aquele riff da Sweet Child O' Mine, eu pensei, meu Deus do céu, é isso. E eu fui comprar o LP internacional da novela pra descobrir, olha, hoje você pega o celular e coloca ali na hora, Baixa já o passa a aplicativo da inteira. plataforma. Mas então, eu fui comprar o disco internacional pra descobrir que banda era aquela, daí viciei no Guns N' Roses, fui comprar todos os discos e tinha isso, era isso que eu ia entrar. Quando você gostava de uma música, de um artista, você comprava o disco e você ouvia ele de cabo a Inteiro. rabo. Inteiro. É uma Apreciando. experiência que Você ouvia o Não disco existe o inteiro. pessoal novo não faz. Ao mesmo tempo que as playlists ou que a reprodução aleatória, o random dos Aham. streamings, né, do Spotify, do Deezer, facilitou muito você com as suas playlists ali e tal, deixou a música muito, assim, as pessoas perderam o interesse de conhecer a obra completa dos artistas. De conhecer a cara Então, do assim, artista. Por que a indústria musical, a indústria dos shows, que daí passou a ser a principal fonte de renda dos artistas, né, com Sim. o fim da venda dos discos e tal, a renda com os shows passou a ser uma fonte de renda. Por que a gente vai nos shows e vai e canta todas as músicas do Guns, ou dos Stones, ou dos E Beatles, é literalmente ou do U2? todas, né? Porque a gente ouvia o disco O disco inteiro. Exato. inteiro. Aí, nessa questão, a gente estava conversando esses dias aqui no podcast com a Súria, que é uma cantora jovem aqui de Curitiba, compositora, e ela falou pra gente também que pra ela vale mais a pena lançar um EP com poucas Com músicas, poucas músicas. porque você tem mais facilidade de entrar em playlists do que lançar aí um trabalho que te desgasta muito tempo pra lançar 15 músicas, É o que né? eu E ia fechar um disco. complementar. O Eu, público como dela. compositora, é frustrante porque a geração de hoje, é o que eu tô dizendo, não é que não existam talentos novos, né? Não falei isso em nenhum momento. O que eu tô querendo dizer é da música no geral, que se Aham. consome hoje da música em geral, que não é rica como era antigamente. Para mim é ruim como compositora, porque a geração de hoje ela não quer consumir coisas que tenham mais que 2 O minutos. problema tá em quem escuta, né? Tá em quem escuta, não em quem está fazendo, entendeu? Esse que eu acho que é. A geração pegou tudo tão pronto, tanto que agora tudo é short, tudo tem que ter vídeo, se não tem vídeo não funciona. Tipo, as pessoas não têm paciência, talvez, para Não assistir tem um paciência episódio pra mais nada. longo do negócio. Ninguém lê querem... o que você escreve, você vai Uhum. lá e coloca assim, ó, tem um flyer,
Tá escrito: DeLorean, dia 27 de agosto, na Live Curitiba, com Blitz, Varaldo Vando. Varaldo Vando, 8 horas, Blitz, 10 horas, DeLorean, 1 hora da manhã, sei lá. Vai ter uma Agora eu não sei. mensagem embaixo perguntando. Aí fala assim, que horas que a DeLorean toca? É. Tá escrito. Tipo, tá no flyer, não precisa nem ler o texto que Você a acha gente que vai se escrever, Faroeste sabe? Caboclo fosse lançado hoje, ela não... Não, coitada do Faroeste Caboclo. Não, e aí que tá. E hoje em dia é pior, porque você depende de virar meme, né? Porque, por exemplo, o Jovem Dionísio. Vocês já entrevistaram o Jovem Dionísio? Ainda não conseguimos, porque eles estão com uma agenda, gente, É lógico. maluca. A gente tava com o contato deles antes do sucesso estourar com eles, do Acorda Então, Pedrinho. mas é que é uma banda daqui, que E já agora tá existia, já era impossível. consolidada, É. mas que virou meme, o Acorda Pedrinho. E aí que tá. O fato de você depende hoje em dia, e não tô diminuindo o trabalho deles em hipótese alguma, absolutamente, né? Mas aí a música deles entrou no meme Aí eles e se aí tornaram explode, conhecidos. só que o risco é que do mesmo jeito que ela explode, ela desaparece. Ninguém vai É. Porque as conhecer a pessoas banda. não têm interesse. E espera todo mundo pelo vai querer próximo algo meme. próximo àquilo ali. E às vezes aquilo ali, tipo, foi só uma coisa que é talvez, diferente do assim, trabalho que eu é tô deles, né? refletindo, tentando imaginar o lado do compositor, do que você tá falando. De certa forma, talvez não seja o ideal na cabeça do compositor, não é que ele queira ser conhecido pelo meme, ele quer ser conhecido Pela obra. pela É óbvio, indicação de lógico. falar assim, ó, essa música é foda. E Aham. aí ela vai passando pelas pessoas, aquela coisa muito orgânica e vamos dizer, menos de Será moda, que né? a gente tá criando uma geração de É, o mundo Daltons? O cantor de uma música só, nos Pois anos é, 80? eu acho que sim. Quem sabe dessa história? Comenta aí embaixo, One Hit escreve seus Wonder. comentários. De One Hit É. Wonders. Infelizmente, eu acho Oingo que sim. Boingo, só tinha uma música. Eu acho que o The Outfield. É, Infelizmente, para responder aquela tua pergunta, eu acho improvável. Por exemplo, a gente tem um exemplo, talvez o maior de todos, de longevidade, seja os Stones, né? Uhum. Os Rolling Stones, eles estão completando esse ano, em 2022, eles estão completando 60 anos de carreira. banda. É, de De banda. banda. Banda, uma única banda, tem 60 anos. De não mudar os integrantes, eu acho. Também Não, chega... mudaram algumas coisas. O YouTube, por exemplo, não mudou nenhum integrante. Porque eu me lembro que estão pouquíssimos exemplos de bandas que não mudam os integrantes. Tem né? uma obra mas independentemente, característica. o fato de você viver... Eu acho que assim, a gente tá assistindo, eu acho que os últimos remanescentes de bandas que duram mais do que 20 anos é aquela geração do indie. Os Strokes, por exemplo, o primeiro disco deles é de 2001. Aham. Ou seja, eles têm já 21 anos de carreira. O Coldplay é um pouco anterior. Eu acho que esses são os últimos que a galera consome a obra inteira. O disco inteiro deles. Pode ser. A Jack galera que Johnson. veio de 2010 pra Aquele cá... outro... desculpa, gente, eu sou do metal. Aquele ruivinho inglês lá. o Ed Ed Sheeran. Sheeran. Eu acho que é o tipo de música que talvez Mas o então... pessoal ainda queira escutar o álbum, não? Então, pode ser, mas eu acho improvável de 2010 pra cá, justamente porque as pessoas consomem música a granel, no Isso é no verdade. sistema aleatório, né? Porque a assim, playlist. dá Uhum. preguiça. Massa. Isso eu concordo, a geração é preguiçosa. É preguiçosa, total. Você pode ter adorado a música, mas você não vai ser capaz de entrar lá no Spotify e de ouvir as outras músicas daquela pessoa. Porque já entra outra música de um outro artista, Uhum. e ainda mais esses streamings que eles que tem essa inteligência artificial, que eles captam mais ou menos o teu gosto. Eu acho isso o máximo. Aquele Descobertas da Semana do Que ele Spotify. vai te sugerindo sempre coisas vou, de acordo com o que Porque você ouve. aparecem coisas que você jamais ouviria. Você nunca tenho teria acesso se não fosse assim. eu tenho no meu Spotify bandas da Suécia, da Itália, da Eu ia fazer essa Grécia, pergunta. da Dinamarca, sei lá, e que eu jamais ouviria se não fosse por indicação do Por Spotify. indicação. Então isso é maravilhoso. Só que, ao mesmo tempo, você consome música a granel. Então, para responder a pergunta, de 2010 para cá, eu acho muito improvável que tenha alguma banda ou artista que a gente consiga ver Com daqui a 50 relevância, anos na ativa, que nem os Stones. Na ativa, entendi. Eu duvido, por exemplo, que daqui a 50 anos as pessoas ainda estejam ouvindo Maneskin. Por melhor que seja. Uhum. E isso é um tanto quanto triste, Que frustrante. né? Eu acho que pra música pop, isso é bem ruim, porque ao mesmo tempo que a tecnologia, a internet permitiu que você mostrasse a tua música pro mundo inteiro, a mesma tecnologia Te boicota por É. outro lado, né?
faz que o consumo da música seja muito artificial. Ele não é mais tão passional, eu diria, né? Porque assim, eu me lembro de discos em que eu pegava e falava, puta merda, gostei dessa música. Aí comprava o disco, o CD, o que fosse, ou a fita, e ouvia o disco inteiro e Claro. justamente pensava assim, não, deve ser, Fidelizava o cliente. deve ter mais coisa. Sabe que eu fiz uma experiência interessante um tempo atrás? Acho que foi bem no começo do namoro nosso aqui. Eu falei, porra, todo mundo fala que o Roberto Carlos é o rei. E eu conheço 5 músicas dele, 10 músicas dele. Vou ouvir tudo. Vou baixar a biografia Achei inteira. toda a biografia dele, desde os discografia? primeiros... A discografia. Desculpa, Perdão, me induziu ao erro. É, baixei toda a discografia dele, desde das primeiras gravações Tem muita que ele coisa tinha, boa. de 1958, acho. Muita e fui coisa ouvindo. Algumas músicas, assim, na época Muita eram, coisa ruim, eram muita outro coisa boa. conceito, Claro. né? Músicas até com letras um pouco mais infantis, porque era aquilo que a Claro, época... era o Sim, iê, sim, né? sim. Não podia ser tão escancarado, Sim, era né? o iê. E a evolução dele passando por um rock, depois passando por uma época sertaneja dele, tentar se adequar, embora não fosse uma música tipicamente sertaneja, assim, com Mas ele algumas... também teve uma referência com alguma ali, identidade Claro. visual, musical, desculpa, por uma sertaneja. época, né? Teve a época também dos anos 70, que tinha aqueles órgãozinhos que parecia de igreja. Meio de Então, Purple, aí meio... você entende que é aquilo que você estava falando agora, a reinvenção do artista, que eu acho que talvez seja um dos maiores desafios, né? Às vezes Não, as e pessoas ele pensam fez que o muito bem grande isso. desafio é chegar lá, mas, porra, você fazer o negócio se tornar relevante e continuar Inovando. surfando da onda é difícil pra caralho. E É o cara, porra, eu contei, o cara tem acho que 70, 80, 100 álbuns, é álbum E tem pra álbuns caramba. também que você ouve inteiros, e principalmente dessa época, 80, 90, enfim, que eles têm, do começo ao fim do álbum, eles se conversam, né? Todas as Há um músicas têm uma conceito. história, né? Há um Então, conceito. Sim. Aí eu ia puxar o CD, que eu me lembro que tinha muito isso, e que eu não gostava de ouvir apenas uma música, que era o caso do CD do Caetano Veloso, do Sozinho. Pra mim, aquele CD ele tem que ser ouvido inteiro. Eu não sei, Por pra conta da mim é uma música experiência, inteira, né? O é uma Sepultura experiência. era muito assim também, eles Aquele tinham... CD é uma Pink Floyd experiência. tem É. álbuns conceituais. O Sepultura mesmo tem um álbum que é o Roots, que eu acho que talvez seja o mais popular deles, que é um disco que tá no 1001 disco para ouvir antes de morrer Sim. e tudo mais. E é um disco que se você ouvir ele inteiro, você entende o esquema dele. E eles, assim, no metal, que eu me lembro, eles são pioneiros nessa questão conceitual do início sim. ao fim, né? De vários discos começarem, aí você ter como se fossem trocas de estações no disco, sabe? E às vezes quem não é do metal pensa, porra, porque o metal é só barulho. Não, cara. É que é uma obra, Tem né? É um conceito, é uma história que está sendo contada. ali. Exato. Tem um disco, o último disco do Sepultura também é assim. Teve também o Dante, que foi, se não me engano, é em cima de uma obra do Dante Alighieri. Então, tem um conceito ali por trás que os caras tentam transformar o livro em música. Legal pra caramba. Pois é, Muito mas shows. aí esse negócio de ouvir a música no aleatório, você destruiu isso. Porque, ou seja, quando esses artistas todos compuseram e produziram esses álbuns, existe um motivo para as músicas Pra estarem ser naquela desse jeito, ordem. É verdade. é Então verdade. você tem que, para Mas fazer não é mais ou sentido- menos como tem hoje, você falou dos memes, né? A música precisa fazer sucesso num meme, alguma coisa. Mas no nosso tempo também, ela precisava entrar numa playlist de novela, fazer sucesso numa novela Mas pra você daí conhecer era a por banda, conta né? da dificuldade de acesso Ou à tocar música. na rádio, ou tocar na outra rádio. coisa. Só que a diferença daquela época é que a gente ouvia assim numa novela, como foi o meu caso, ou na rádio, e você gostava daquele artista, você ia comprar o disco. E daí tinha toda a experiência de você ouvir o disco. Leu o você, encarte. você comprava o disco. Eu comprei, a primeira vez que eu comprei o Appetite for Destruction lá do Guns N' Roses, que tinha Sweet Child of Mine, Aham. eu comprei por causa do Sweet Child of Mine. Mas e ainda mais que era LP, eu coloquei, daí você não tinha como colocar só na Sweet Child of Mine ali, sabe? Aí Não você dava pra colocava ficar a agulha na repetindo. primeira música e ia ouvindo. E aí isso fidelizava o cliente, sabe? E isso é triste E por sabe um lado. que o Sweet porque, Child of Mine... desculpe, o Sweet Child of Mine não. Esse álbum do Appetite for Destruction, que tem essa música, é um disco em que eu me lembro de ter escutado ele primeiro em CD, e quando nós escutamos ele no vinil, você percebe, A caramba, diferença, a masterização é totalmente diferente. o chiadinho. Não, mas não só por isso, principalmente porque você escuta os instrumentos de forma diferente, Com eles não estão certeza. capados, né? Sim. Ele não tá comprimido, Comprimido, né? Uhum. E, cara, a hora que eu escutei, eu falei, meu, eu não lembrava disso da música. Parece sabe que você assim? tá ouvindo de novo. É tão mais rico.
É. né? Embora É. tenha essa dificuldade da Com troca da certeza. música. São aí, né? os prós e os contras da tecnologia, É. né? E, por um lado é triste porque, por exemplo, só para dar para ilustrar, tá, é meme, virou meme e tal, mas quando o meme fica velho, quem se interessa por ele? Uhum. Por exemplo, A Luísa ainda está no Canadá? não, mas falando de música, Sim. por exemplo, o Psy, lá do Sim, Gangnam sim. Style. Gangnam Style. Sim, sim. que é a única música, tipo, explodiu, estourou, o cara Acho puxou que no até mundo hoje inteiro. toca ainda nos fins de casamento, será que não? É, 10 não, 10 toca. anos. Mas, 10 anos da mas alguém música, né, conhece agora. uma segunda música Não. dele, do Psy? Você Ah, conhece? ah, mas mas você ó, é ó. hipster. Não ser jovem. Jovens não contam. Você é hipster. Just Dance, é Gentleman. Ah, não, mas tudo bem, mas é Mas só raro. também. É raro. Eu fico até Mas é pensando- igual, né? Você tá falando, Eu fico pensando num show do Psy, ele deve Como que é o, tocar peraí, como que é o 18 nome da vezes. música? Ah, Deve ser Open Gentleman Style. Open Gentleman Style. eu fico imaginando um show dele, ele deve tocar 18 vezes Gangnam Style, e uma vez essa. E a música tem É. 47 minutos, Gangnam Style, mais ou menos, né? Aí se você tocar ela 3 vezes no show, já matou, Tá. cara. Resolveu o problema. Mas então, Então, ó, esse daí ela tava falando, ela levantou uma coisa boa. Isso daí é K-pop. Que elementos musicais você encontra nessa música? Cara, eu não parei pra escutar, não acho que eu seria Só injusto se eu falasse. Tem ritmo e tem voz, basicamente. um refrão Alguma grudento. coisa ou outra eletrônica Uhum. e só. Perdeu os elementos da música, entende? sim, o que eu aquela digo com coisa- Harmonia, da melodia. pobreza Sim, sim, musical sim, sim. de hoje, sabe? tem Não, é o compromisso com a harmonia, Não com a tem, poesia, não tem. com... Aham. Ela Por não isso que quer eu dizer disse que a nada. música tá morrendo. É nesse conceito que eu tô dizendo, sim. sabe? A As música letras. tá indo Ó, cada vez. eu já falei umas 47 vezes aqui, porque a gente conversa muito com pessoa da música, e eu sempre costumo ilustrar com uma cantora de bolero Que ele nacional, adora. que se chama Núbia Lafayette. As letras dela são o português irretocável, são assim É lá Ah, dos anos 50. É maravilhoso, É. é maravilhosa a construção das frases, das rimas, enfim, fica a dica, assim, gosta de Essa eu não música, conheço. cara, Nubia Núbia Lafayette. Lafayette, além da voz dela ser maravilhosa, e você percebe Ela a é época dela, dramática. você percebe a época dela por conta dos dramas que ela retrata nas músicas, maravilhoso. Ah, e tem isso, né? Cada música retrata algo da sua A época. né? O que será que estamos retratando na época de agora? Hoje né? nós estamos retratando a facilidade, né, que essas É que músicas. essa- é muito diverso, é Você muito não mastiga, você pulverizado. engole Com direto. certeza tem coisa bem feita. Sim. Tem. Ah, tipo, tem, não, com certeza. mas as pessoas não têm muito acesso. Às né? vezes Tá o bem muito feito pulverizado. não tem até o holofote por conta É de que as verdade. pessoas, não é o que as pessoas querem, elas não querem o bem Naquele feito, às momento, vezes, é. não é? E também tem o negócio do algoritmo da rede social, da plataforma, que ou você patrocina, você banca. Vai pra onde Senão dá não view, chega, pra onde não dá é like. indicado, não né? necessariamente. Aliás, isso até é uma polêmica. Aliás, é uma pessoa que até eu vou sugerir para vocês chamarem para entrevistar Opa! aqui na Queremos. na No Toca Toca. Podcast. Que é um menino daqui, ele tem 29 anos, o nome dele é Igor Kirk, só que ele tem um projeto chamado Imperador Sem Teto. Bacana. Ele é do Kaiowá, ele é nascido no Kaiowá e ele... vocês podem entrar no YouTube, tem os clipes dele, do Imperador Sem Teto, ele é daqui do Kaiowá, agora ele tá morando em São Paulo, mas aí eu tô falando dele por causa do algoritmo. Ele produziu músicas. Ele tem uma música chamada Prosa, que é incrível, tem um clipe muito legal. Aí tem uma outra chamada Molotov, que também tem ali, que é bem legal. E um clipe chamado Semaninha Boia Fria, que narra o cotidiano de um trabalhador da Sim. periferia e tal. Ele é meio rapper, é meio difícil de definir o estilo, mas é meio rapper, lembra um pouco criolo em alguns momentos. Ele canta de um jeito que às vezes ele tem uma voz grave, assim, Dica bonita. pra gente conhecer. Lembra Seu Jorge em algumas Aham. músicas cantando, tipo, Aqui. Olha. e ele tem toda essa prosa anti-homofóbica, antirracista, tem umas mensagens, é música até meio de protesto, assim, então, mas é bem legal, super bem feito. E aí, falando do algoritmo, né? O que aconteceu? Um dia, como ele tá no Spotify, também tá o Imperador Sem Teto ali no Spotify, um dia, por essa mágica do algoritmo, foi parar a música dele lá pro Zeca Camargo.
Zeca Camargo, jornalista, ex-apresentador do Fantástico e tal, que tem Tá na coluna no Band. UOL e tal. Sim, sim. Ele ouviu e pirou na música. Pirou. Tanto que ele escreveu uma coluna sobre ele. Primeiro tentou falar com eles pelo Instagram. Aham. Eles até demoraram pra responder, porque não acreditaram muito que era, né, o Zeca Camargo querendo falar com eles e tal. Que era um perfil verificado. Ele pegou e conversou com eles, escreveu uma coluna pagando o maior pau pra eles, falando que tipo, o Imperador Sem Teto é o tipo de música que você precisa ouvir hoje, que todos nós precisamos ouvir hoje. Um menino de 29 anos do Kaiowá, Aham. né? E aí, a partir disso, aí a Folha fez uma matéria, a Folha de São Paulo fez uma matéria com ele, e eu também, daí num outro trabalho lá, eu cheguei a fazer uma entrevista com ele. É um menino super legal, a música dele é muito bem feita, as letras são incríveis, por isso que eu falo assim, que às vezes tem muita coisa bem feita, mas que as pessoas não têm acesso. o- Chega. E nesse caso específico, o algoritmo, por Indicou. acaso, levou ele pro Zeca Camargo. É que o esmero, que eu acho que talvez seja isso que você está falando que está faltando para a música, né? Aquela coisa do capricho, né? O esmero musical, ele me parece uma característica bem marcante no rap, né? Vamos Ah, dizer, sim. o esmero primeiro com Os as arranjos, letras, aliás, os isso, arranjos deles são com as incríveis, letras assim, e com uma os coisa- sons. Eu sempre gostei muito do que o Mano Brown fazia, do Sim. Racionais, do MV Bill. O MC Cara legal pra caramba. O Emicida, Uhum. o próprio Criolo, né, cara, tipo, e eu acho que o estilo de algumas das músicas do Imperador Sem Teto lembram, porque tem melodia, e ao mesmo tempo tem aquela coisa classuda, assim, sabe? Que Tipo, legal. Ah, nessa mesma pegada tem os meninos do Operário Dubs. Sim. O Operários Dub. ou da Nossa. Machete Bomb, que também Da é Machete daqui. Bomb. Nossa, Bombs, é tem, verdade. verdade. Não, é que esse Curitiba é pessoal- muito rica, assim, na verdade, na produção autoral de Curitiba é fenomenal. Sim, cara. mas é que é interessante cada que o coisa. rap ele tem uma capacidade de escancarar aquilo que muitas vezes a pessoa não quer ver ou finge que não vê. Eles conseguem escancarar na tua cara e falar, tá aqui. Sim. E ainda com uma poesia, com uma coisa É. bonita, né? Aham. Fica show. de Fica a bola. dica, Imperador Sem Teto, procurem que vale a pena. É isso aí. Tá aí, dicas de DeLorean. Fica bom de falar com música, é sobre música, com músicos, né? Porque você sempre vai ter boas indicações. E a gente sai um pouquinho da bolha também, né? Assim, é engraçado porque eu não me considero músico, né? Uhum. Porque eu não, diferentemente da Jordana, que estudou música e além de cantar, ela toca piano, toca violão, ela compõe, ela estudou. Eu sou um intérprete, né? Eu sou. E às vezes eu tendo. Eu não me considero músico porque eu canto numa banda cover. Mas daí eu lembro assim, claro, guardadas as devidas proporções. Mas eu lembro que João Gilberto também não cantava, não compunha. É, A Elis a também não Elis, compunha, né? lógico. É, muita gente Mas não- o nosso papel. E daí às vezes eu fico meio envergonhado, né? Por exemplo, Da palavra, de se qualificar como músico. de ter uma banda cover e tal, porque parece que a gente está, vamos dizer assim, parasitando a obra de Cara, outras pessoas. eu enxergo Não. totalmente Mas não, né? diferente, Porque, sabe? Não. porque assim, a gente está levando a pessoas Isso. É isso que a gente ia que falar. às vezes não conhecem, ou aquela memória afetiva que a pessoa tinha na Exatamente. época. Principalmente assim, eu não vou mais conseguir assistir um show do Pantera. Morreram 2. Também Então, tem estão isso. dizendo que vai Do Queen, voltar. Exato, A cara. gente faz Under Pressure, que pra mim é o melhor cover, Quem que é o vai ter melhor esse- dueto da história do Quem rock. que vai ter a experiência do Under Pressure se não for pela banda cover? Os dois já morreram, né? Os dois gêmeos, Exato. né? O E aí, Bowie faz e o como, Freddie né? Mercury. Pois é. E daí ela faz o Freddie Mercury e eu faço o Bowie. Mas é verdade, eu acho que a importância principal do cover é isso, e a gente também já falou outras vezes aqui, que eu sou muito fã daquele projeto que nós fomos, do cover Coverstock. que eram só Coverstock. bandas de cover. Que rolou E lá assim, na Usina 5, acho que um aham. pouquinho Cara, antes da pandemia. Vocês tocaram com a TNT, Toquei com a né? Tenchi Ah, lá. é verdade. É. Então, pensa, essa experiência que eu te falo, a TNX, cara, eles conseguem trazer exatamente a energia do show da AC/DC pra quem nunca foi ou talvez nunca vá no show da AC/DC. A mesma coisa com os meninos. Mas é mais bonito ver a Tianchi. Mas- Fala Vai ter Exato. dúvida, vai ter dúvida. E a mesma coisa, cover do Pantera, mesma coisa do cover do Iron Maiden, cara, parecia que era o Bruce Dickinson. Sim. E pula e aparece o Ed no palco. E o do Kiss, Não, cara, lembra? O do Kiss era Foi fantástico. perfeito. Não, Do e Kiss Os era meninos daquele perfeito. dia. fica às vezes uma briguinha, assim, de banda autoral ou banda cover, não sei o que. Tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra Não, eu acho que né? essa Cada briga um aí tem a sua é importância. desnecessária existir. E Música não tem algumas isso. bandas cover
Até porque esse é um outro problema, né, que eu tô vislumbrando no futuro. A gente está testemunhando os últimos passos dos dinossauros sobre a Terra, né? Olha que Alguns dos vantagem. nossos ídolos já Já, estão já, morrendo. é. Por isso, assim, todo show... teve há pouco tempo o último show do Kiss, Sim, da sim, turnê sim. de despedida. Então, eu tento, assim, todo show grande, eu tento ir, tento dar um jeito de ir, porque Pode ser pode o ser o último. último. E essas mega bandas, eu acho assim, banda de arena, eu acho que as mais recentes, talvez seja o Muse. Ah, sim, Talvez. sim. O Muse O talvez Muse é seja inglês, né? A última banda de Cara, eles têm. arena, de Assim, lotar estádio. não posso dizer que eu sou um fã deles, mas as músicas que É eu já incrível, escutei é deles são músicas, sensacional, tipo. sensacional. Puta, Até o meio operístico, assim, uma É. coisa, Isso, tipo, isso. Eles fizeram, se não me engano, até tema pra. Não foi Copa, foram os Jogos Olímpicos? Que teve em Londres? Acho que sim. Foi, né? A música oficial era deles. Mas então, será que o Muse vai durar 20, 30 anos? Pô, tomara. Tomara. Tomara, né? Né? Tomara. Eles são fodidos, cara. E algumas bandas cover reproduzem a banda original com muita competência. Nós não somos um cover especializado, Exato. né? Então a gente tem essa liberdade Vocês não também. têm pós-graduação em nenhuma banda. Eu já tive cover especializado. Eu já tive um cover do Led Zeppelin, já tive um cover Pô, do legal Guns N' pra Roses. caramba. Já- E já quem tive que os você era dois. do Led Zeppelin? Você era o... Eu Ah, era não, o você é, Robert Plant. é que você é da voz. E o outro Você era o não Axl toca- Rose. É verdade. E era cabeludo. E era cabeludo. Mas então, aí quando eu tinha o cover especializado, eu tinha que cantar o mais parecido Fiel. possível com o vocalista original. Como nós somos um cover generalista, né, de várias, Aham. aí dá a liberdade pra gente, a gente tenta, claro, deixar um pouco mais próximo, assim, né, tipo, mas não temos a obrigação Não, de cantar. e nessa exatamente. ideia de tributos e homenagens, aí eu vou pegar com a Jordana uma história, porque ela também teve aí um projeto muito legal, que foi sobre a Rita Lee. Tem né? ainda. Tenho ainda. Você tem A ainda? Livre existe. É porque ela começou como um especial a Rita É. Lee, que até a gente fez, né? Foi um com dos a- primeiros vídeos aqui do canal. É, Aham, eu me verdade. Adoro aquele vídeo, aliás. É histórico, né? É muito bom. Pra nós foi muito, muito simbólico, muito Acho que foi o emblemático. primeiro que nós gravamos juntos. Não, então, e é assim, esse projeto pra mim ele é tão especial, né, que começou sendo uma homenagem exclusiva para a Rita Lee. E daí rolou toda aquela coisa do Zé Rodrigo, da premiação, não sei o que lá e tal. E daí acabei convertendo o prêmio na gravação de um CD, né, na gravação de um disco meu. E eu cheguei com a proposta de fazer um disco autoral. Aham. E eles precisavam de um trabalho cover, porque o Niso, que é o produtor dele, ele só vende cover. Ele não tem canal para vender música autoral. Que eu acho que eu não gosto dessa coisa, música autoral, porque toda música é autoral, né? Mas enfim. Ele precisava que fosse música cover, né? Então, eu acabei falando, então eu vou fazer homenagem a alguém, né, que não tenha na cidade e tal. E daí eu falei, pô, Rita Lee, cara, adoro ela. Eles queriam um negócio rock, um negócio diferente do que o Zé Rodrigo fazia, porque se eu fosse Sim. cantar rock and roll, seria o Zé Rodrigo mulher fazendo o que metade da banda faz aí no cover, né? Daí eu falei, não, tá, metade da banda, metade da cidade faz, Sim. né? Porque rock and roll toda... Nossa, o que Em tem de Curitiba rock clássico, Meu então, Deus, não. de Curitiba rock tem uma clássico, banda de rock por a cada esquina. esquina se encontra, exatamente. Daí eu falei, não, preciso fugir disso. Vou que é fazer Rita lindo. Lee que não tem. E eu sou super fã da Rita Lee. Aí, nossa, me aprofundei, fui estudar toda a história da Rita Lee e tal. E daí eu falei assim, não, então eu vou gravar o cover. Só que eu não posso fugir da coisa que era o meu autoral. Eu quero que esse disco seja autoral. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer as minhas versões da música da Rita Lee, então. Certo. E daí a gente modificou, eu escolhi algumas músicas, assim, eu queria manter a ideia do especial Rita Lee, que é passear pelas épocas da Rita Lee, desde os Mutantes até a carreira solo fazer uma dela. trajetória. Fazer a trajetória. Falei assim, não, eu preciso pegar música chavão, mas também músicas que tenham significado pra mim, né, da Rita. E daí eu fiz uma Ficou viagem. lindo aquele E daí projeto. eu falei, eu não posso colocar CD Jordana Solete especial Rita Lee, vai ficar muito... Clichêzão. Preciso achar um nome. E daí comecei a fazer joguinhos com o Lee. Jordana Lee. A Jordana, existe uma Jordana Lee. Sério? Eu não sei o que ela é, mas eu tenho ela no Não Instagram. sabia. Tem, eu não sei o que essa menina é, se ela é cantora, se ela é, o que ela é, mas é a Jordana Lee. E daí eu peguei e falei assim, nossa, eu preciso de um nome, é Livre. Livre? Claro, livre, gente. Eu tô livre pra mexer na obra da Rita Lee, livre. E achei esse um nome muito bom.
que era para ser o nome do disco só, Jordana Solete Livre. E acabou virando o nome da banda e a gente Que acabou legal. incluindo nossas músicas autorais ali. E daí a metade do show que a gente apresenta na Livre é o autoral. As músicas da Rita Lee Sim, você com a achou, nossa cara e as encontrou teu minhas espaço. músicas e músicas dos meus parceiros aqui, Mauro Barbosa, Tatara principalmente. E daí a metade do show eu faço o especial Rita Lee, fazendo aquele lance da troca de figurino Que e passeando, legal. sendo fiel ao que é apresentado pela Rita. E você já teve contato com a Rita? Ela já conhecia o teu Tive. trabalho? Como é que foi esse encontro? Então, tive tudo isso. No lançamento da autobiografia dela, eu fui para São Paulo. Eu defini assim, tipo, o lançamento foi numa terça-feira, no Aham. domingo eu falei, será que vou? Tava naquela, sabe? Falei, putz, ir pra São Paulo, cara, não conheço nada em São Paulo. Vou. Decidi, comprei, daí meu irmão me fez um mapinha dos metrôs que eu tinha que pegar, porque eu nunca tinha ido pra São Paulo assim sozinha. Fui de avião com a minha mãe uma vez pra fazer um negócio do The Voice lá, que me chamaram, dos testes, mas tipo, não conheço São Paulo, não sei nada de São Paulo. Então, tipo, pra mim era caraca, tô presa, tô solta numa Uma cidade megalópole. gigantesca. Deus me ajude, vamos. Super cosmopolita, E daí inclusive. cheguei, daí eu fui pesquisando, daí era assim, as 300 primeiras pessoas que chegassem na Livraria Cultura, em São Paulo, ganhavam a pulseira para ter autógrafo no livro. E cada pessoa podia autografar 2 livros só. Eu falei, ótimo, eu não tenho nenhum livro dela, não comprei, mas eu vou estar na livraria, vou ficar o dia inteiro lá, vou comprar o livro lá, ela autografa. Se só pode 2, eu vou comprar 2 livros para eu ter mais tempo com ela, né? Olha esse pensamento, né? Aquela coisa, na hora que estiver na frente dela, não chora, não fala que ama, Cuida pra não. tipo, ou não não chora e não fala que gaguejar. ama. Eu te amo. Aham. Né? Não, brincadeira. Sou fã, mas também não é nesse naipe assim. Aí eu fui, né? Peguei o ônibus na segunda-feira de noite. Cheguei em São Paulo, 6 e pouco da manhã. E aí peguei metrô, já fui lá pra Paulista, achei uma padaria, falei, vou tomar um café pra ir lá porque eu sabia que abria às 9 horas da manhã, uma Aham. coisa assim, a cultura. Aí cheguei ali na padaria, pedi um café, um bauru, era um bauru. Sentei. Quando eu sentei, peguei, abri o meu Instagram, aí tem uma pessoa, que é a Ana Versão, ela é daqui de Curitiba, e ela tem um fã-clube da Rita Lee, Ah, e ela tem contato direto com a Rita, assim, a Rita conhece bem ela, tal, pelo fã-clube. E aham. foi a primeira postagem que apareceu no meu Instagram, falando assim, 4 horas da manhã e a fila já tá assim. Nossa, E passei você mal. ali comendo, de boa. Do boa. jeito que aconteceu, eu saí correndo, com o café derrubando na mão. Nossa, corri naquela Paulista. Cheguei louca. Aí, onde é que é a cultura, meu Deus? Onde é que tá? Moço, cadê a Livraria Cultura? Porque é dentro de um centro comercial, assim, né? Sim. E onde é que é a cultura? Ele falou, aqui. Eu falei, não, que eu preciso tal pro lançamento da Rita Lee. Ele falou, a fila, você vai lá, daí vira lá. Eu falei, meu Deus Tá do lá na céu. Marginal Tietê a fila. Tô Pode... lascada. E daí fui, cheguei na frente da livraria, fila, taranana, vira, sai lá fora, vai. Falei, meu Deus do céu. Cheguei assim, ofegante e tal, porque eu fui correndo mesmo, fui muito correndo. Falei, cara, eu não posso não ter contato com essa mulher hoje. Falei, tá. Cheguei no final da fila, assim, aí tinha um casal, assim, conversando. Será que a gente tá entre os 300? Eu falei assim, gente, desculpa me meter, mas se eu não tivesse entre esses 300, eu tô lascada. Eu viajei a noite inteira, tal. Ó, tô com café. Nossa, eu tava toda melecada de café. Enfim, daí passa um ser, depois uns 10 minutos que eu tava na fila. E chegando gente. E assim, aleatório, porque, tipo, tinha gente que sabia, mas passa um cara e fala assim, essa fila é do quê? Não, é que a Rita Lee vai fazer o lançamento da autobiografia dela Aí a aqui pessoa hoje. pega e entra Vou entrar, vai que eu consiga também. Tipo, cara, não Puxa. faz isso, deixa quem quer mesmo, sabe? Aham. Devia ter Aí eu uma fiquei galera na pensando, tua eu falei, frente assim, né? nossa, tipo, se eu não conseguir por causa de gente assim, eu vou ficar muito, muito brava, né? Aí passa uma menina assim contando, e a gente esperando ela terminar de contar, né? Quantas pessoas tem? Ela falou, 280, sei que ela falou, ai, Clara, Ufa. obrigada. Aí consegui, peguei a pulseira no resumo, né? Comprei 2 livros, aí fiquei lá o dia inteiro, daí assim, depois que pega a pulseira, começa a outra fila. Aham. Das 300 pessoas que pegaram a pulseira e a ordem de quem vai ser o primeiro, quem vai ser o último, né? E daí começa a matemática de novo. O que é melhor? Ser no começo da fila, Ou no fim da fila. Depois que ela tá- ainda vai estar disposta, ela já tá depois que ela idosa, né, gente? sacuda. E no final da fila ela vai estar cansada, sacuda, aquela coisa. Eu falei, não, eu acho que o O ideal meio é estar ali pro é um começo. bom-
Só que assim, no final tem a coisa de tipo assim, já tô aqui mesmo, o que que é um peido pra quem tá cagado, né? Ah, já O tá com a começo pulseira pode também. também tem aquela coisa tipo assim, nossa, eu tenho 300 pessoas pra atender, vou tentar ser breve, É. Aham. né? Claro. Aí eu Nossa, difícil essa. é difícil, e eu fiquei naquela assim, eu falei, quer saber, eu vou sair, eu vou almoçar. Eu vou ler essa biografia um pouco, porque lá tem um monte de poltrona, né, Aham. puffzinho. Eu vou ler e eu vou deixar as coisas acontecerem. Eu vou pra fila na hora que eu achar que Você já tiver que tava ir com a pra pulseira fila. também. Exatamente. Eu falei, eu vou ter o meu tempo com ela. Ela vai autografar 2 livros meus e é isso que eu tenho. E levei várias amostras do livre, ainda invendável, porque eu não tinha pago os direitos autorais ainda. Sim, logo que ficou pronto. Aí nisso chegou Supla, chegou um monte de atores da Globo, Mariana Ximenes, que é insuportável, nossa, super arrogante. Falo mesmo, arrogante. E daí começou a chegar os filhos da Rita Lee. Aí quando chegou o João Lee, foi engraçado, porque quando eu comecei com o especial Rita Lee, eu colocava hashtag, Aham. ele começou a curtir minhas coisas. Olha. E eu, nossa, João Lee, eu nem sabia que ele era filho dela. Daí eu vi João Lee, entrei no perfil, fui pesquisar quem que era João Lee. Falei, cara, é o filho dela, mano. O filho dela tá aí. Ele começou a me seguir. Daí eu Filho falei, meu dela te Deus, conhece. cara, o filho dela me conhece. E daí quando ele chegou, eu falei, ele tá ali no meio da galera, eu vou chegar nele. Vou chegar e vou ver qual que é. Ele tava com a esposa dele. Daí eu falei, com licença, oi, João. Ele, olá e tal. Falei, eu sou a Jordana Solete, eu tenho um trabalho, né, que é um cover da tua mãe. Ele, sim, eu sei. E daí, nossa, eu Quando falei, eu fala queria isso, deixar uma você amostra, treme, né? Falei, bom, queria deixar uma amostra, tal, né, da homenagem que eu tô prestando pra sua mãe, porque a ideia era lançar em 2017 Aham. o livre, que era o ano que ela ia completar 70 anos. Certo. Não de carreira, 70 anos de vida, né? Imagina 70 anos de carreira. 70 Dando um anos. pau no Rolling É, Stones, né? exatamente. 70 anos da Rita Lee. Eu falei, cara, é ali que eu tenho que pegar esse gancho, né, pra lançar o livre. Isso daí era novembro de 2016. Eu tinha recém feito o pré-lançamento no Paiol. E daí, entreguei pra ele e tal. Aí chegou o Beto Lee, entreguei pro Beto Lee também, naquela coisa, fiz fotinha e tal. Aí chega a veinha, beleza. Quando ela chegou, eu falei, agora eu vou pra fila. Ela chegou, era tipo, sei lá, ia começar às 5 da tarde, os autógrafos. Ela chegou, era umas 4h30, assim, mais ou menos. Eu falei, agora eu vou Aham. pra fila. Eu fui, fiquei do meio pro final, assim, né, na fila. Daí chegou Supla, nossa, super apavorando lá no meio da Aham. galera, bem de boaça, assim, sem Sim. não me toques e tal, igual a Mariana Ximenes. E daí foi chegando a minha vez e eu, assim, tentando ser bem objetiva no que eu ia falar com ela, né? Tipo, não queria pagar pau e eu queria ser objetiva e falar do que se tratava o meu trabalho, né? Então eu cheguei, eu entreguei um CD pra ela enquanto ela ia autografando o livro. E foi tipo, nossa, não deu um minuto que eu fiquei ali com ela, né? Puxa Porque era vida. muito rápido. Aham. Mas você conseguiu entregar pra ela? Consegui entregar pra ela, falei fazer que era uma foto? homenagem, falei que eram versões. Eu acho que eu consegui falar assim tudo que precisava. Ela parou de assinar o livro, ela pegou o meu CD, ela olhou. Ela falou: olha que bonitinho. Ela falou, porque Ah, eu tô vestida, né, de Rita Lee sim. ali e tal. Que bonitinho e tal, obrigada. Colocou de lado. No que eu saí, tava o Roberto de Carvalho conversando com a Mariana Ximenes. E daí eu olhei pra cara dele e fiz assim, né, pra ele. E daí ele falou pra Mariana Ximenes esperar um gentleman maravilhoso. Nossa, virei mais fã dele ainda por ter abandonado a Mariana Ximenes e veio falar comigo. Ah, você é bem mais importante que ela. Eu também abandonaria ela. E daí, nessa hora, eu consegui um tempo a mais, assim. Ele ficou interessado, ele mostrou interesse no trabalho. O nome chamou a atenção, o nome livre. Ele perguntou de quem que era a ideia. Falei que foi uma ideia minha. Expliquei que tava... Porque nesse demo que eu tava dando pra ele, tava escrito vários invendável, né, na capa. Aham. E daí eu falei que tá escrito invendável, que isso daqui era pra distribuir mesmo, porque eu ainda não tinha pago os direitos autorais, que eu tava nessa luta, Sim. que pra um artista independente é muito complicado, não sei o que e tal. E que a ideia era prestar uma homenagem de 70 anos pra ela em 2017 e tal. Entreguei, fui embora, né? Voltei no dia seguinte, leve, com o meu Pensei, pé uma missão- batata. Missão cumprida, Aham, 2 falei, livros fiz. autografados. Fiz. Posso vender um? Aí o meu desespero foi... Foi muito difícil eu conseguir fazer o livro. O livro eu consegui lançar, na verdade, em 2020 só. O Uhum. lançamento oficial do livro foi em 2020, e daí veio a pandemia e... né? Aham. Mas assim, daí em 2017,
O Lulu Santos fez uma homenagem aos 70 anos da Rita Lee. Ele lançou 2 EPs, em cada EP 5 músicas, 6, na verdade acho que são 6 músicas, são 12 no total, que foi o que eu fiz também. São 10 se você vê no livre, mas 2 são medley, eu canto 2 em cada uma, né? Uhum. E 5 músicas coincidiam com as 5 que eu gravei. Ele resgatou Mamãe Natureza, que era uma música tipo que nem se escutava mais da Rita Lee também, que eu, Aham. né? E daí eu li a postagem da Rita Lee mesmo no Facebook, né? Ela falou assim, que linda a homenagem do Lulu Santos, não sei o que lá, babá. E daí eu quase morri do coração quando ela escreveu, falando, mania de você, a La Santana, ficou impressionante. Daí eu tive um troço. Porque a minha versão da Mania de Você no livro, ela é inteira na Oia Como Vá. Nossa. Inteira na Oia Como Vá. E daí eu li aquilo lá e eu morri ali, tipo, na hora eu comecei a tremer, eu fiquei gelada, acho que minha pressão caiu um pouco, sabe? Tipo, eu fiquei ali, falei, cara, fudeu, o Lulu Santos me fudeu. Ele acabou com o meu trabalho da Rita Lee, ali, sabe? Tipo, e aquilo me deu um desânimo, assim, foi um balde de gelo tão grande que ali eu tive certeza que eles escutaram meu CD. Eu tenho certeza que eles escutaram meu CD. Quando o Lulu Santos gravou Mania de Você, a La Santana. Porra, Lulu Santos. Puxa. Sacanagem, hein, bicho? Podia Que ter isso? dado crédito, né? Fica que a isso, dica cara? aí. Que Tipo, vergonha, né? É bem Lulu? fácil pro Não Lulu discuto Santos gravar mais. um CD em homenagem à Rita Lee, Às vezes né? foi até o pra mim, produtor não. dele que propôs, Eu né? não sei o que aconteceu. Às vezes não chegou pra ele. Mas eu duvido que não escutaram, porque não é possível. Puxa cara. vida. Eu não Não é escuto mais possível. ele, não. Ah. Vou Não é só assim. ficar no metal. Mas agora, Enfim. temos uma vantagem aqui, porque só a Jordana Solete veio no Toca Podcast. Viu só? Chupa Lulu. Chupa Lulu e fala agora. Chupa Lulu. Tipo a Mariana Ximenes também. Também não vai Loser. vir. Não vou chamar nenhum de vocês. Brincadeira, gente. Mas, Ai. cara, que legal conhecer essas histórias e ver que por trás de todo esse sofrimento, tudo isso... Poxa, tinha um projeto tão bacana. Não, mas tem ainda, tem, existe. né? Eu tô. Existe. Ah, passou daí o inventando ranço. o projeto. Que não, chegou. passou o O que ranço eu já. quis dizer é que não chegou porque justamente tem essa competição com grandes gravadoras, grandes produtores, grandes nomes, né? Tem espaço para todo mundo. É. É aquela questão que a gente estava falando antes dos streamings, né? Você concorre hoje numa playlist de Anitta, Guns N' Roses, até uma banda que talvez não seja tão conhecida, né? Com certeza. Faz parte. Eu acho que essa é a pluralidade da música hoje, Com né? certeza. Mas o livre tá no streaming? Não tá ainda, não coloquei, porque eu vou ter que pagar de novo, porque o direitos autorais ele funciona Ou para CD, ou pra para CD. Eu plataformas fiz, de na streaming, verdade, eu é. paguei direitos autorais A plataforma pela cópia de 1000 CDs. Exatamente, Né? tem essa Se eu diferença. fizer 1001, eu já tenho Posso dar uma pirata. sugestão? Quando você resolver essa parte, peça pra colocar o álbum ao lado do Lulu Santos. Com que é pra gente certeza, mas dar é um cacete óbvio nele. que eu vou fazer isso. Vou marcar ele ainda. E a história do The Voice não voltou mais? Não, The Voice, graças a Deus que eu não fui. Nossa, o programa Não era fajuto. pra você? Não era? Você sentiu que não... Na verdade, foi assim, eu achei assim, eu fui por mérito no The Voice, eu não fui convidada. Não foi o ano que eu fui, porque depois eu fui convidada mais 3 vezes pra ir. Fui convidada a ir pro The Voice, né? Fala Daí de novo, só para o pessoal entender. eu fui convidada Perfeito. 3 vezes. Aham. As pessoas ligam assim, você tem interesse de ir pro The Voice? Não, porque daí a gente consegue colocar você lá pra fazer. Tipo, concorrer. pô... Aí, ali, a primeira vez que eu fui chamada, convidada, perdeu a coisa legal do The Voice pra mim. Porque a primeira vez que eu fui pro The Voice, que foi essa vez que eu fui de avião com a minha mãe, eu fiz a minha inscrição, eu fiz um vídeo, eu corri atrás da coisa, sabe? Daí me ligaram do Rio de Janeiro, eu atendi, teve toda aquela coisa de emoção. Você tem que escolher músicas. Eu falei, caraca, tô indo. Que foi Aham. pra segunda edição do The Voice. Sim. Teve a primeira, eu falei, pro ano que vem eu me inscrevo, e me inscrevi do jeito E que foi. E fui. E fui, e nossa, são muitas etapas, gente, pra galera, até chegar na parte ali do virar a cadeira, sabe? Eu cheguei a 2 etapas antes do virar a cadeira. Aham. Mas até ali eu acho que eu passei, sei lá, por umas 4 etapas. E é uma galera, né? É uma galera, Brasil e tipo... inteiro, né? Então, daí depois você vai ver, a galera que entra é uma galera manjadinha de São Paulo,
Sabe? Tipo, galera já Talvez que tá desses lá. primeiros episódios, mas agora eu acho que eles buscam vozes novas realmente. Eu não acho que sei, porque eu daria parei de pra- pelo resto do assistir. Brasil, Eu né? não Tem- assisto Ah, mais não o The dá pra Voice, eu não sei do desistir. que mas acontece. tem um colega nosso que foi da primeira edição. Foi. E que acho que foi, inclusive, se não me falha a memória, ele foi o primeiro da primeira edição a ter as 4 cadeiras viradas, que é o Rodrigo Castellani. Não foi Da da Rádio- primeira Rádio edição. Fone. Foi no Rodrigo. Acho que começo também, Não né? foi, Eu acho que não. foi da primeira. Não, o Rodrigo não foi na primeira edição. Foi, acho que na terceira edição que o Rodrigo foi. Que foi que as 4 viraram lá. Uhum. Não sei. Ah, mas eu acho que são oportunidades, né, gente? E hoje, claro, temos aí a banda DeLorean fazendo grande sucesso em Curitiba, sempre comemorando aí 16 anos, né? 16. Com esse grande show que vai acontecer no próximo final de semana. E para quem quer contar com vocês aí, conhecer um pouquinho mais, para quem assistiu essa entrevista e de repente só ouviu falar, não viu o show ainda, como faz para ficar sabendo da agenda de vocês? Passa aí o serviço pra galera. Quer falar? Não, nós estamos nas redes sociais, né? Instagram, principalmente, lá. funciona mais hoje, que é Principalmente Instagram. Banda DeLorean CWB. Aham. Arroba Banda DeLorean CWB, porque tem uma Banda DeLorean oficial lá que não é. É, tem? não, a gente vai parar de falar desse perfil, porque senão as pessoas até confundem. É o Banda DeLorean CWB. Isso Que foi aí. roubado. esse Tem o perfil. nosso canal do YouTube também, tipo a que é gente, Banda Toca DeLorean. Cultural Curitiba, porque já tinha uma lá que nem existe mais também. É, daí tem o nosso canal no YouTube, né, que é o Banda Banda DeLorean. Certo. E até tem um vídeo muito interessante na nossa volta, o retorno da Banda DeLorean depois da pandemia. Tem um vídeo Lindo. impactante, lindo, uma homenagem que a Yes. gente faz para os nossos amigos que nos deixaram com essa desgraça dessa O doença. apocalipse, né, da pandemia. É, um vídeo maravilhoso, editado pela Lely Queen, Lindíssima. lá. Ex-colega dela na TNX. da TNX. Que é também uma grande cantora que eu quero trazer aqui no programa. Traga Ela mesmo. vem, ela Com vem. certeza. Ela vem. E tem o Facebook, né? Banda DeLorean. E para quem quiser conhecer a história da banda ao longo desses 16 anos, aliás, eu até tenho que atualizar com as músicas mais recentes, mas a gente tem uma playlist no Spotify também chamada Ah, que legal. DeLorean Songs. Só que daí, claro, são as músicas originais, Originais. Sim, né? mas Não é com a nossa interpretação. muito legal. Mas é uma playlist com as músicas que a gente toca ou já tocou em algum momento nesses 16 anos. Tem algumas Que ali barato. que a gente não faz mais, porque acho que não tem a ver. Por exemplo, tem até Sweet Child of Mine na playlist que a gente já fez uma época. Só que chegou um determinado momento na banda que a gente achou, não, mas essa música não tem nada a ver com Hoje, né, o que é. Com o que a conceito gente de toca, hoje. com o Uhum. conceito que, né, que daí a gente parou de tocar. Então, mas tem ali um pouco da história da banda, né, dos caminhos que a banda foi percorrendo até hoje. Então, Show e de que bola. Anima garanto muitas para você que festas. tem várias lojas e festas Que deixa excursões também aí, ir tocando rolando aí. e tal, e certeza, anima com muita certeza. gente. Olha, se deixar, a gente vai ficar aqui mais Até uma amanhã. tarde conversando, porque tem muito assunto. Eu ainda queria falar mais com a Jordana sobre o projeto dela, sobre o Tatara, que foi um grande Ah, mas eu cara venho aqui em outro dia aqui Curitiba. só eu e Mas falo. a gente vai voltar a conversar sobre isso, vai ficar para uma próxima oportunidade. O Luigi também tem assuntos que eu quero explorar mais com ele numa próxima oportunidade. Mas chegou a hora da gente encerrar esse programa, né, amor? Acabou. Pois é. Passou rápido. Como tudo que é bom, uma hora acaba. Que Que trash. clichê, né? Peraí que eu vou falar. Você quer que fale mais triste Vai ou mais falar uma triste? novidade agora. Vou falar o seguinte. Acabou. Não, vai acabar. Gente, muito obrigado pela audiência. Recebemos 2 grandes amigos aqui no nosso estúdio. Estamos muito felizes por isso. Semana que vem, programa com a Mariana Ximenes. Não, E com o Lulu Quer Santos. deixar o seu recado para ela? temos. E vai virar corte, não, brincadeira. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência. Assistiu até agora? Então é sinal que você curtiu. Não custa, então, dar um like, fazer um comentáriozinho educado ali embaixo. E, por favor, sigam as redes sociais da Toca e dos nossos queridos convidados aqui, beleza? Isso aí, galera. Vou deixar Arroba os links Banda aqui embaixo para DeLorean. vocês também. Um CWB. beijo grande e até semana que vem. Beijo! Valeu, Tchau. até a próxima. Tchau.